Ryu acorda cercado por nuvens de pé diante de um anjo. O anjo começa dizendo a ele que ele morreu recentemente, mas que ainda não irá para o além. Resumindo, Ryu se tornou a mais recente vítima do infame Caminhão Kun. Agora cabe a Miguel enviá-lo a um novo mundo para começar uma nova vida. De acordo com Michael, Ryu não receberá nenhuma missão especial ou grande objetivo neste novo mundo. Ele é livre para viver como quiser. Quando Ryu expressa seu desejo por uma vida pacífica e tranquila, Michael não tem objeções. Mas antes de enviá-lo, Michael precisa dar a Ryu uma rápida visão geral do mundo em que ele será reencarnado. O mundo se chama Fi, uma terra mágica onde cerca de 20% da população pode usar feitiços ligados à sua afinidade elemental natural. No caso de Ryu, sua afinidade mais forte é com o elemento água. Como Ryu pediu uma vida tranquila e sossegada, Michael foi em frente e preparou uma pequena casa aconchegante para ele. Como kit inicial, ele incluiu 2 livros de tutoriais, uma faca e até colocou uma barreira protetora ao redor da casa para manter os monstros afastados. Como parte do kit para iniciantes, Michael forneceu a Ryu uma casa de gelo abastecida com comida suficiente para durar 2 meses, garantindo que ele não passe fome em breve. Além disso, Michael incluiu um guia contendo informações detalhadas sobre cada monstro que Ryu pode encontrar na região. Embora isso seja útil para lidar com as criaturas da floresta mais tarde, o foco atual de Ryu é testar suas novas habilidades mágicas. Ele sai e grita o feitiço: "Água, venha até mim", que instantaneamente forma uma esfera de água em sua mão. A magia é muito mais simples do que ele imaginava. Ainda mais surpreendente, ele consegue lançar o mesmo feitiço apenas visualizando a bola de água, então dizer a encantação não é realmente necessário. Agora que ele confirmou que pode usar magia, ele vai direto para a casa de banho e começa a encher a banheira com água. No entanto, ele rapidamente percebe um problema. Ele só sabe como produzir água, e não há como ele aproveitar um banho que não esteja quente. Então ele sai e tenta fazer uma fogueira para aquecer a água manualmente. O único problema é que ele não faz ideia de como acender uma fogueira desse jeito. Depois de um tempo, ele desiste e se deita de costas em derrota. Mas enquanto olha para o sol, uma ideia lhe vem à cabeça. Ryu pega uma bacia, enche-a com água e começa a se concentrar nela, tentando comprimi-la enquanto retira o calor. Lentamente, o gelo começa a se formar. Com um pouco mais de esforço e prática, ele consegue moldar o gelo em uma lente de aumento improvisada. Usando-a, ele aproveita a luz do sol para acender uma fogueira. Com o fogo finalmente aceso, ele esquenta seu banho, que estava cheio de água gelada. Ao final de seu primeiro dia, ele finalmente consegue relaxar e aproveitar um bom banho de imersão. Agora que dominou a produção de gelo, Ryu percebe que o oposto também deve ser possível. Se ele pode remover calor para congelar a água, ele deve ser capaz de adicionar calor para criar água morna. Esse se torna seu próximo objetivo, algo que ele precisará praticar nos próximos dias. Na manhã seguinte, enquanto Ryu toma café da manhã, ele começa a pensar. Com apenas 2 meses de suprimento de comida do Michael, ele sabe que precisará caçar em breve para reabastecer. Mas ele duvida que uma simples faca seja suficiente para afastar os monstros da floresta, então ele decide começar a praticar sua magia de ataque. A primeira tentativa dele é lançar uma bola de água em uma árvore, e funciona exatamente como ele imaginou. Mas um pequeno jato de água não será muito eficaz em uma luta real. Ele lembra de uma maneira de aumentar a força da água, então ele reúne outra bola, desta vez comprimindo a água em um ponto focalizado para mais pressão. A ideia é boa, mas o controle dele ainda não é forte o suficiente. Seu jato de água mal tem mais poder do que uma pistola de água de brinquedo. Ryu relembra algo que Michael mencionou antes de sua reencarnação. Magia depende muito da imaginação. Quanto mais clara a imagem na sua mente, melhor o resultado, e ele só precisa continuar refinando isso através da prática. Após vários dias de treinamento ininterrupto, os jatos de água de Ryu estão começando a tomar forma e parecem decentes. No entanto, ainda estão longe de serem poderosos o suficiente para derrubar um monstro. Ryu também descobriu como produzir água quente, permitindo-lhe desfrutar de banhos quentes sempre que quiser. No entanto, ele ainda está trabalhando para ajustar a temperatura, pois seu controle ainda não é perfeito. Na manhã seguinte, ele decide praticar sua magia de gelo mais uma vez. Desta vez, ele tenta conjurar gelo diretamente do ar. Embora seja difícil e leve quase 3 minutos para se formar, ele finalmente consegue criar gelo do nada. No entanto, ao contrário da água, ele luta para lançá-lo com a mesma facilidade. O treino de combate não tem ido muito bem até agora. Nenhum dos feitiços que Ryu inventou teve muito impacto. Ainda assim, ele passa as próximas horas se esforçando, praticando sem parar até finalmente desmaiar de exaustão de mana. Pensando que alcançou seu limite para o dia, ele decide parar. Mas na manhã seguinte, assim que sua mana está totalmente restaurada, ele volta imediatamente ao treinamento.
Essa rotina se torna a vida diária de Ryu nas próximas semanas. Graças a todo o seu trabalho duro, ele agora pode criar gelo instantaneamente, tornando-se um feitiço ofensivo confiável. Com seu novo conjunto de magias de ataque finalmente pronto e seu suprimento de comida começando a se esgotar, Ryu se aventura na floresta pela primeira vez para começar a caçar. Ele rapidamente nota um conjunto de pegadas de animais e decide segui-las, o que o leva a um rio próximo. Enquanto explora a área, ele encontra alguns quartos à beira do rio, algo que ele pode usar para acender fogueiras ao bater contra o fio da espada. Ele também aproveita para coletar algumas ervas desintoxicantes caso precise delas mais tarde. Mas de repente, um rosnado profundo ressoa atrás dele. Quando ele se vira, encontra-se cara a cara com um javali menor e congela no lugar. O javali investe contra Ryu, mas este é seu primeiro combate de vida ou morte, então ele entra em pânico. No último segundo possível, ele recobra os sentidos e salta para o lado, mal conseguindo desviar da investida da besta. No entanto, o javali não está acabado, ele se vira, pronto para atacar novamente. Felizmente, a mente de Ryu clareia a tempo. Enquanto o javali avança em sua direção, ele rapidamente cria um caminho gelado sob suas patas, fazendo-o escorregar. Sem perder um momento, ele invoca vários picos de gelo afiados diretamente no caminho do javali, perfurando-o e matando-o instantaneamente. Após abater o javali, Ryu pega o guia de monstros para aprender mais sobre ele. De acordo com o livro, o javali menor é na verdade o monstro mais fraco encontrado naquela floresta. O próprio guia é claramente destinado a iniciantes, então a maioria das criaturas listadas são bastante simples. No entanto, no final do livro, Ryu nota duas páginas adicionais que se destacam. Elas parecem conter algo importante. Uma das páginas descreve dragões, criaturas imensamente poderosas capazes de destruir cidades inteiras sozinhas. O guia aconselha fortemente a fugir imediatamente se alguma vez encontrar um, pois lutar seria inútil. Dito isso, escapar de um dragão também não é provável, então encontrar um é fim de jogo. Outra página menciona seres misteriosos chamados Akuma, supostamente um tipo de anjo caído. No entanto, o livro oferece muito poucas informações sobre eles. O único conselho do livro é simples: se você encontrar um, está praticamente morto. No dia seguinte, Ryu sai para caçar novamente, mas enquanto está desprevenido, um falcão assassino gigante desce do céu e faz um ataque surpresa. A criatura usa magia de vento para cortar sua presa com golpes afiados como navalhas. Ryu não tem escolha a não ser correr, rapidamente convocando escudos de gelo para bloquear as lâminas de vento que se aproximam. Ele sabe que falcões são adversários extremamente perigosos e preferiria evitar uma luta, mas escapar não é uma opção. Isso significa que a única escolha dele agora é manter a posição e revidar. Ele levanta a mão e lança um jato de água, mas o falcão desvia habilmente do ataque e mergulha em sua direção, usando magia de vento para atacar. Ryu, no entanto, reage a tempo, formando um escudo de gelo que corta o falcão no olho e o faz cair no chão. Instantes depois, o falcão recupera a consciência. Embora tenha perdido permanentemente um olho, ele alça voo para se retirar. Mas antes de desaparecer, encara Ryu uma última vez, gravando seu rosto na memória, porque agora é pessoal. Ryu solta um suspiro de alívio, grato por ter saído vivo. Ainda assim, isso está longe da vida pacífica que ele tinha imaginado para si. Durante a perseguição com o falcão, ele correu tão profundamente na floresta que acabou completamente perdido, vagando até tarde da noite. Enquanto procura um caminho de volta para casa, ele inesperadamente se depara com um lago brilhante. Bem no meio dele está um Dullahan, e pelo que parece, a criatura já o notou. Com o tempo, Ryu aprimora suas habilidades através de treinamento incessante, dominando a arte de caçar e conservar alimentos com pouca dificuldade. Sua magia de água se tornou significativamente mais poderosa. Ele agora consegue conjurar lâminas de gelo afiadas e lançá-las instantaneamente. Até mesmo seus jatos de água atingiram novos patamares, cortando facilmente pedra sólida. Neste ponto, sua destreza em combate se tornou formidável. No entanto, magia de gelo não é a única coisa que Ryu tem praticado. Desde seu encontro com o Dullahan, ele tem se aventurado na floresta todas as noites para lutar contra ele. Estranhamente, o Guia de Monstros nunca mencionou Dullahans. Ou eles não são classificados como monstros ou são muito avançados para um manual de iniciantes. Independentemente disso, Ryu permanece determinado a enfrentá-lo. Ele avança com seu cajado de gelo e começa a balançar, tratando o encontro mais como uma sessão de treinamento do que uma batalha real afinal. O Dullahan o supera completamente tanto em poder quanto em técnica. Ryu faz o seu melhor para se defender, invocando escudos de gelo para bloquear os golpes que vêm. Mas apesar de seus esforços, ele é rapidamente dominado e derrubado em questão de segundos. Embora o Dullahan nunca tenha dito uma única palavra a ele, Ryu não consegue deixar de sentir que assumiu o papel de mentor, tentando moldá-lo em algo mais forte.
De repente, o Dullahan levanta sua espada e canaliza magia de água para alongar a lâmina. Ryu fica surpreso ao descobrir que ele também pode usar magia de água. Após mostrar a ele como funciona a técnica, o Dullahan entrega a espada a Ryu e calmamente sai para o lago. Um dia, enquanto Ryu está caçando, ele é emboscado pelo mesmo falcão assassino do encontro anterior. Ele não se lembra de que era preto antes. Deve ter evoluído, esforçando-se para ficar mais forte apenas para este momento de vingança. O falcão mergulha em direção a Ryu, lançando uma série de cortes de vento. Em resposta, Ryu rapidamente cria 5 camadas de paredes de gelo para proteção. Mas agora que o falcão evoluiu, seus ataques de vento são muito mais poderosos, fortes o suficiente para quebrar todas as defesas de Ryu num instante. E agora uma onda de ansiedade começa a tomar conta dele. Ryu corre pelo campo, erguendo paredes de gelo para se proteger dos golpes que chegam, quando vê uma abertura, revida com uma rajada de espinhos de gelo, mas o falcão os desvia facilmente, avançando com um súbito aumento de velocidade, e não é a única surpresa que ele reserva. O falcão solta um grito estridente em uma frequência que atrapalha a magia de Ryu, fazendo seus escudos de gelo desaparecerem e deixando-o quase desprotegido. Mas o falcão ainda não terminou. Ele paira ameaçadoramente na frente dele, e Ryu sente que um grande ataque está por vir, embora ele não consiga prever quando. Momentos depois, Ryu pode sentir eletricidade no ar quando um raio é disparado diretamente contra ele, e um ataque assim teria sido fatal. Mas, por sorte, ele conseguiu usar um graveto como para-raios e pular para longe para se salvar. Enquanto Ryu luta para se livrar do choque persistente, o falcão mergulha, tentando desferir um golpe fatal com suas garras afiadas. No último momento, Ryu invoca sua lâmina de gelo e desvia o ataque. Eles trocam vários golpes, mas Ryu se lembra de seu treinamento intenso com Dullahan, então ele vê uma abertura na guarda do falcão e enfia sua espada diretamente em seu pescoço. Quando o falcão cai no chão, Ryu caminha lentamente em direção a ele, sentindo uma compreensão. Ele sabe como é. O falcão perdeu um olho por causa dele, e desde então tem sido movido pela necessidade de provar que era mais forte, se esforçando para evoluir. Mas Ryu também tem trabalhado duro para ficar mais forte, e no final, apesar de tudo, o falcão ainda foi derrotado. Depois, Ryu começa a voltar para casa. Mas para sua completa surpresa, um dragão de repente aparece diante dele. Lembrando-se do que o livro dizia sobre dragões serem invencíveis, ele está convencido de que este é o fim para ele. Mas para sua surpresa, o dragão fala com ele por telepatia. Não parece agressivo de jeito nenhum. Na verdade, explica que está apenas de passagem, procurando por um falcão negro que passou pela área. O dragão apenas quer saber se Ryu o viu por perto. Aliviado por o dragão não ser hostil, Ryu rapidamente percebe que deve estar se referindo ao falcão que ele acabou de derrotar. Nervosamente, ele se desculpa e explica que o falcão o atacou primeiro, não lhe deixando escolha a não ser revidar e acabar com a vida dele. O dragão fica chocado que um humano como Ryu tenha conseguido derrotar um falcão. Embora ele não pareça particularmente incomodado com isso, o que realmente chama sua atenção é a espada que Ryu carrega. Ele imediatamente a reconhece como a lâmina do Rei das Fadas. Para o Rei das Fadas confiar tal arma a um mero garoto, Ryu deve ter feito algo para ganhar seu favor. O dragão se afeiçoou a Ryu, e Ryu, ainda sem muito conhecimento sobre este mundo, esperava fazer algumas perguntas a ele. Os dois acabam conversando por várias horas, até tarde da noite, mas a conversa é eventualmente interrompida quando o dragão diz que deve voltar para casa. Ryu expressa sua gratidão pelas respostas do dragão, e o dragão agradece em troca, dizendo que faz muito tempo desde que ele teve uma conversa tão envolvente. Eles se despedem calorosamente. Mas enquanto isso, no céu, Michael está revisando os documentos relacionados à reencarnação do Ryu quando de repente percebe algo que havia negligenciado anteriormente. Acontece que Ryu recebeu um traço oculto, algo que Michael não via desde que enviou uma garota para aquele mundo há 10.000 anos. No caso de Ryu, o traço é a juventude eterna, e Michael acha isso bastante incomum. Ryu vai à praia, com vontade de comer frutos do mar grelhados com sal, mas fica chocado ao ver um naufrágio gigante. Ele nota o corpo morto de um homem, o que o deixa triste, mas então de repente ouve um grunhido de outro homem, aliviado e feliz ao perceber que alguém ainda está vivo. Abel se lembra de como um navio foi destruído por um monstro gigante do mar, e quando ele acorda, está surpreso de se encontrar vivo. Ele olha ao redor e vê seus pertences colocados ao lado da cama, então pega sua espada e sai da casa. Ryu chega e o cumprimenta. Abel está surpreso por não ter conseguido senti-lo de jeito nenhum. Pela maneira como Ryu está vestido, ele assume que Ryu não tem mais nada para vestir, mas rapidamente percebe que não deve pensar mal do homem que o salvou. Ele se apresenta e agradece a Ryu por salvá-lo, mas Ryu menciona que tudo o que fez foi trazê-lo para casa, então não há necessidade de agradecê-lo.
ele compartilha a triste notícia de que, infelizmente, ninguém mais sobreviveu. Abel percebe que seus corpos também devem ter chegado à costa. Ele revela que todos eram contrabandistas, então Rio não precisa se preocupar com eles. Mas isso choca Rio. No entanto, antes que Abel possa dizer qualquer outra coisa, seu estômago ronca de fome. Então Rio o convida para almoçar. Enquanto comem, Abel descobre que Rio não possui roupas, o que o surpreende. Então ele pergunta por que ele não compra roupas novas, mas logo percebe que como Rio não tem dinheiro, ele não pode comprar o necessário. Ele acha que pode ter ofendido Rio, mas menciona que não há cidades aqui, então ele não pode simplesmente comprar roupas novas. Abel percebe que deve ter conseguido a comida caçando, o que o impressiona, e ele se pergunta se o Rio usou a faca para caçar. Mas o Rio revela que é apenas para autodefesa e para limpar o que quer que ele pegue, porque ele usa magia de água para caçar. Abel fica impressionado porque mesmo nas províncias centrais, apenas cerca de metade da população pode usar magia, e ele faz parte dos que não podem. Rio se lembra de que Michael lhe disse que a porcentagem de usuários de magia é de 20%, mas Abel não consegue entender seu resmungo. Então Rio diz que não é nada. Por isso, Abel pede a Rio que o leve à costa, pois deseja confirmar algo. No caminho, Abel pergunta a Rio se ele precisa de um cajado, já que é um mágico, mas Rio diz que não tem um, o que choca Abel e o faz pensar que Rio é pobre demais para comprá-lo. Ele diz a Rio que, se encontrarem algum problema, ele deve deixá-lo assumir a linha de frente, mas Rio recusa. Abel insiste que é o mínimo que pode fazer. Caso contrário, sua reputação será arruinada por sempre ser o que é salvo. Então Rio permite a contragosto. Quando chegam à costa, ficam chocados ao ver que os corpos desapareceram. Rio pensa que ou os monstros os comeram, ou a água os levou de volta para o oceano. Abel reflete que se Rio não o tivesse salvado, ele teria tido o mesmo destino, então está grato por estar vivo. Rio comenta que deve ser muito sortudo, e Abel concorda. Abel então menciona que é estranho para o homem que salvou sua vida chamá-lo de Senhor. Embora Rio acredite que Abel é mais velho do que ele, já que ele pediu, ele concorda em chamá-lo pelo nome. Isso deixa Abel feliz, pois é assim que todos os seus amigos o chamam. Rio está surpreso que Abel o considere um amigo, mas enquanto ele pensa sobre isso, Abel informa que não conseguiu encontrar o que estava procurando. Rio então pergunta o que ele planeja fazer em seguida. Abel diz que precisa encontrar seus amigos de alguma forma, e o primeiro passo é chegar na cidade de Lum. Embora Rio não tenha estado lá, ele acredita que fica ao norte e que precisarão atravessar aquele lado da ilha. Abel então tem uma ideia e decide recrutar Rio como seu guia. Rio concorda com a condição de que ele tenha pelo menos um dia para fazer suas preparações. Rio percebe que não poderá continuar seu sonho de viver uma vida tranquila. À noite, quando diz a Abel que precisa se despedir de alguém, ele se surpreende já que é muito tarde, mas Rio menciona que a pessoa só está disponível nesse horário. Ao partir, Abel lembra como ele disse anteriormente que ninguém mais morava por lá, mas ele pensa que talvez queira prestar respeito a alguém e talvez não estivesse sempre sozinho na ilha. Mas, de qualquer forma, não é seu trabalho intervir nos assuntos pessoais de Rio. Algum tempo depois, vemos que Rio realmente foi se despedir do Dullahan, dizendo que vai deixar a floresta de Rondo por um tempo, mas ele se sente grato pelo treinamento que recebeu, que lhe permitiu sobreviver. Ele sabe que ficará longe por um tempo, então decide usar todo o seu poder em sua última sessão de treinamento. Rio avança com toda a força, mas o Dullahan desvia facilmente de todos os seus ataques, deixando-o exausto. Antes de partir, o Dullahan lhe dá roupas novas, o que deixa Rio muito feliz, e promete vesti-las com orgulho. No dia seguinte, eles finalmente começam sua jornada, e Rio veste sua nova roupa, que se ajusta perfeitamente. Mas no caminho, eles logo encontram um javali menor, então Abel diz a ele para ficar atrás dele e observar. Ele avança contra o javali e ativa a habilidade de combate chamada Empalamento Total, que cria um buraco no abdômen do javali, e ele morre na hora, impressionando Rio. Ele se pergunta que tipo de habilidade é essa. Então Abel acha que um mágico como ele deve tê-la visto pela primeira vez, mas é muito comum para espadachins e outras pessoas que usam armas para lutar. Na manhã seguinte, ao retomar a jornada, Abel ouve um som e eles notam 2 lagartos no pântano. Abel acha que eles serão difíceis de lidar na água, então eles decidem pegar outra rota para evitá-los. Enquanto seguem pelo caminho alternativo, Rio sente que os homens lagarto estão o seguindo. Ele informa a Abel que percebe que não tem outra escolha senão lutar. Rio diz a ele que há muitos deles, então ele usará sua magia para derrotá-los. Abel lembra que ele não tem seu cajado, mas Rio simplesmente canta um feitiço e mata todos com estacas de gelo, chocando Abel. Juntos eles derrotam todos os homens lagarto.
Após a luta, Abel pergunta a Rio sobre o feitiço, observando que os magos do vento que ele conhece só podem lançar um feitiço por invocação. Rio sugere que talvez seja diferente para a magia da água, antes de eles retomarem a jornada deles. Rio usa magia para invocar água para que possam se manter hidratados. No entanto, Abel nota que Rio usou um encantamento diferente do anterior, o que deixa Rio nervoso, e ele rapidamente muda de assunto, dizendo que Abel deve estar imaginando coisas. Depois de caminhar um pouco, Abel dá a Rio uma moeda e ele fica surpreso ao vê-la, já que é a primeira vez que vê o dinheiro deste mundo. Então Abel explica que é um florim de bronze usado no reino de Nightley, onde Lune está localizado. Ele explica que nas províncias centrais cada uma cunha suas próprias moedas, mas todas usam as mesmas denominações. E Nightley é uma das 3 nações principais, sendo as outras 2 o Império Debuy e a Federação Randilui. Rio acha o nome Debuy um pouco estranho, então Abel se pergunta se ele tem algum problema com a nação. Rio esclarece que só acha o nome um pouco incomum. Ele explica que o nome de uma nação é muito importante para o seu povo, já que eles têm que se apresentar em todos os lugares como sendo de Debuy, o que soa estranho. Rio admite que não gostaria de se apresentar assim, e Abel acha que ele está exagerando um pouco. Depois de algum tempo, eles finalmente saem da floresta. Mas enquanto estão caminhando, Abel nota uma pedra se movendo, então ele se prepara para atacar. Mas Rio cria uma parede de gelo, que bloqueia a pedra. Abel percebe que estão cercados, pois tropeçaram no ninho de um golem de pedra. Mas Rio fica surpreso ao ver os golems de pedra, já que sempre pensou que eles eram humanoides com braços e pernas. Abel diz a Rio para ficar onde está enquanto avança em direção aos golems, mas seu ataque de empalação total não tem efeito, pois ele rapidamente se regenera, o que o choca. Rio diz a ele que tem um ataque que quer tentar, então Abel diz para ele seguir em frente. Rio cria 10 camadas de paredes de gelo juntas e as derruba sobre o golem para imobilizá-lo. Abel fica chocado ao ver uma magia tão poderosa, mas Rio menciona casualmente que ele só derrubou 2 golems até agora e planeja fazer o mesmo com o resto. Logo, eles derrotam a maioria dos golems e apenas um permanece, mas surpreendentemente ele não está se movendo. Então, Rio pensa que talvez eles tirem energia do chão, e já que está virado, não consegue extrair energia da terra. Nesse momento, Abel percebe uma grande pedra mágica presa em sua parte inferior, o que o deixa feliz, mas ele gostaria de poder coletá-la do resto também. No entanto, isso não será possível agora. No caminho, a dupla nota um hipopótamo gigante dormindo, e Rio pergunta se Abel quer matá-lo. Mas Abel não tem tais ambições. Ele revela que nunca o viu pessoalmente, mas parece ser um behemoth. De repente, eles notam vários wyverns se aproximando, o que anima Rio. Eles poderão assistir a uma batalha de monstros da primeira fila. Abel acha que o behemoth está em desvantagem, mas Rio acredita que ele não cairá tão facilmente. Quando os wyverns começam a atacar, o behemoth se levanta e solta um som estridente que os derruba, fazendo os wyverns caírem no chão. Rio explica que ele usou negação de magia. À noite, enquanto montam uma fogueira para preparar a refeição, Rio brinca que esperava uma luta entre Abel e o monstro, mas Abel diz a ele que isso não vai acontecer. Ele menciona que ouviu falar de armadilhas em masmorras com efeitos semelhantes, mas ele nunca viu a negação mágica antes. Ouvir a palavra masmorra excita Rio, e Abel se pergunta se Rio quer ouvir mais sobre elas. Rio diz que gostaria de visitar uma masmorra ele mesmo, então Abel diz a ele que há apenas uma masmorra nas províncias centrais, e felizmente ela está na cidade para onde estão indo. Rio, em tom de brincadeira, pergunta por que Abel estava escondendo essa informação dele, o que leva Abel a se defender, dizendo que não sabia que ele estava tão interessado em masmorras. Rio continua provocando, perguntando se ele escondeu mais alguma informação importante dele. Então Abel pergunta se ele sabe sobre elfos e anões. Rio diz que não, então Abel informa que os anões são ferreiros habilidosos e bons em lutar. Além disso, Lune tem alguns deles. Ele explica ainda que Lune tem apenas um elfo, enquanto o restante está assentado nas florestas, que eles nunca deixam. Então, Rio acha que é exatamente como ele imaginou, mas Abel não acredita nele, já que nunca esteve fora daquela ilha. No dia seguinte, Rio continua a conduzir o caminho e revela que do outro lado da montanha, eles encontrarão um assentamento humano. Abel se pergunta como ele obteve essa informação, então Rio se lembra de como o dragão lhe contou tudo. Ele diz a Abel que é melhor ele não saber, e chama sua fonte de conhecimento além da humanidade. Enquanto caminham, de repente sentem algo se aproximando por trás. Nesse momento, um grifo gigante aparece, deixando Abel em choque, congelado de medo. Mas Rio rapidamente pega um pedaço de carne de seu saco e joga no ar, e o grifo a agarra e voa embora.
Ambos estão aliviados por terem sobrevivido. Abel observa que ficou completamente atônito, enquanto Ryu admite que talvez não tivessem conseguido se tentassem enfrentá-lo. Abel pensa que eles não são feitos para lutar contra monstros assim, e ele observa que há poucos relatos de alguém encontrando behemoths ou grifos há séculos. Então ele pensa que algo está errado com este lugar. Ryu acha um pouco rude, e ele acha que talvez os humanos não estejam olhando com atenção suficiente. Então Abel pensa que talvez essas montanhas congeladas estejam mantendo-os fora do território humano. Enquanto estão andando, Ryu de repente se lembra que os Wyverns que atacaram Obimote vieram da direção em que estão viajando agora. Logo eles avistam alguns Wyverns se alimentando de suas presas, e Abel observa que eles não podem lutar contra eles. Normalmente são necessários cerca de 20 aventureiros experientes para derrubar apenas um, e mesmo assim, muitas vezes há baixas. Ryu acha que mesmo que tentem evitá-los, provavelmente encontrarão mais pelo caminho e não conseguirão evitar lutar para sempre. Ryu se pergunta se seria mais fácil lutar contra os Wyverns enquanto estão no chão, e Abel concorda, pensando que pode usar sua espada de forma mais eficaz dessa maneira. Então Ryu avança para enfrentá-los. Ele invoca vários picos de gelo para apunhalar os Wyverns, e Abel segue com sua técnica de empalamento total. No entanto, os gritos dos Wyverns atraem mais de sua espécie. Ryu usa um ataque de gelo de cima para derrubá-los, e Abel rapidamente os finaliza. Após a batalha, eles coletam as pedras mágicas. Abel admite que não consegue acreditar em como foi fácil, enquanto Ryu se pergunta se Abel estava esperando por uma batalha de vida ou morte, apenas para acelerar seu coração. Justo naquele momento, outro bando de dragões está a caminho. Ambos se preparam para lutar, sabendo que não tem escolha a não ser derrotá-los para continuar avançando. Depois de derrotá-los todos com sucesso, eles chegam ao topo da montanha e ficam muito felizes ao verem um assentamento humano do outro lado. Após derrotar tantos Wyverns, Ryu se sente confiante e acredita que não se importaria se encontrassem mais deles. Mas Abel acha isso ridículo, porque ele pensa que seria melhor se eles nunca mais encontrassem aquelas criaturas perigosas. Abel admite que foi surpreendente como eles conseguiram coletar tantas pedras mágicas dos Wyverns, mas ele de repente para de falar ao perceber que viajaram bastante para o norte. Embora Abel esteja completamente alheio sobre onde exatamente eles acabaram, Ryu espera nervosamente que eles não tenham acidentalmente entrado no Império Buburri. Mas Abel rapidamente tranquiliza que não é esse o caso, já que o Império está mais ao norte. Ryu fica aliviado, o que deixa Abel curioso sobre por que ele parece odiar tanto aquele lugar. Ryu diz a ele que não tem nada pessoal contra o Império, mas simplesmente não gosta do nome, o que Abel acha bastante estranho. Nesse momento, Ryu nota uma estrada cortando a paisagem, e Abel observa que ela está indo de leste a oeste. Então ele olha em volta com cuidado e reconhece a área. Ryu o encontra perdido em pensamentos e pergunta se está tudo bem. Então Abel explica que se eles seguirem a estrada para o oeste, logo chegarão à cidade de Keilat. Essa notícia anima Ryu porque ele realmente está ansioso para dormir em uma cama de verdade. Mas Abel achou que Ryu queria lutar contra mais dragões voadores. Ryu rapidamente explica que essas são duas coisas completamente diferentes. Abel menciona que a comida na cidade de Keilat é deliciosa e insiste que Ryu definitivamente deve experimentá-la. Isso deixa Ryu ainda mais animado para visitar esta nova cidade. Um tempo depois, eles chegam em Keilat e vão para uma taverna próxima. Enquanto estão sentados lá, Abel sugere que Ryu se registre na Guilda dos Aventureiros, mas Ryu não tem ideia do que isso significa. Abel explica que o registro na guilda servirá como sua identificação, permitindo que ele entre em diferentes cidades e países sem pagar taxas de entrada. Abel diz que quando chegaram na cidade, ele atuou como fiador de Ryu e pagou uma moeda de prata como taxa de entrada. Mas Ryu pergunta em tom de brincadeira se isso fazia parte de um plano ardiloso para torná-lo um servo. Abel continua tentando convencer Ryu a se juntar ao guilda, explicando que eles podem vender pedras mágicas e materiais de monstros lá por um bom preço. Caso contrário, Ryu teria que se tornar um alquimista para usar essas coisas, o que seria um grande incômodo. Ryu está surpreso por haver alquimia neste mundo, mas fica ainda mais chocado quando o garçom traz seu prato de arroz com curry à mesa. Ele pensa consigo mesmo que, na maioria das histórias de Isekai, o protagonista precisa viajar muito para encontrar curry, mas de alguma forma já existe neste mundo. Abel pergunta a Ryu sobre o que ele está resmungando, então Ryu diz que não é nada e dá a primeira mordida, mas está tão gostoso que ele não consegue parar de devorar em segundos. Ryu pede outro prato e pergunta a Abel se eles têm curry como este em Lune. Abel confirma que sim, ele está feliz que Ryu gostou, e ele admite que estava bem saboroso. Até no dia seguinte, enquanto saem da cidade, Ryu continua a elogiar o curry que comeram na noite anterior, e ele pede a Abel para revelar os melhores doces da cidade. Abel é pego de surpresa e não sabe como responder, então ele apenas diz que vai pensar sobre isso.
Eles continuam sua jornada e depois de passar alguns dias caminhando, finalmente veem a cidade de Lune à distância. Ao chegarem aos portões da cidade, o guarda reconhece Abel e diz que todos estavam preocupados, já que ele estava desaparecido há meses. Abel explica que conseguiu voltar em segurança graças ao rio. O guarda aperta animadamente a mão de Rio, grato por ele ter salvado seu amigo. Abel então paga a taxa de entrada, mais uma vez agindo como seu fiador. O guarda então pergunta se eles vão direto para a guilda, e menciona que os amigos de Abel estão atualmente fora da cidade. Mas uma vez que eles retornarem, ficaram chocados ao vê-lo. Uma vez dentro da cidade, Abel sugere que eles vão direto para a guilda para registrar Rio como aventureiro, pois Abel pode ajudá-lo a subir de categoria. Rio está curioso e pergunta o que isso significa. Abel explica que novos aventureiros geralmente começam no nível F, mas com o endosso de um nível B ou superior, eles podem começar no nível E, ou até D. Rio rapidamente percebe que isso significa que Abel deve estar acima do nível B, o que o faz sentir-se orgulhoso, enquanto Abel fica tímido e rapidamente muda de assunto. Abel continua explicando que patentes mais altas permitem acesso a missões melhores, o que também significa melhores recompensas. Ele recomenda subir de patente, embora acrescente que provavelmente Rio não precisará se preocupar com dinheiro de qualquer forma, já que ganharão muito vendendo as pedras mágicas do Wyvern. Rio se pergunta se as pedras mágicas são realmente tão valiosas, e Abel explica que elas são na verdade bastante raras. Vender todas de uma vez poderia até mesmo derrubar o mercado, mas ele confia que o guilda saberá como lidar com isso. Eles finalmente chegam ao guilda, onde a recepcionista Nina fica chocada ao ver Abel que ainda está vivo. Logo, todos os aventureiros se reúnem ao redor dele, e Rio percebe que Abel é realmente bastante popular. Rio acha que deve dar-lhes um pouco de espaço, e sai do guilda para aproveitar o ar fresco. Nesse momento, uma garota elfa passa por ele e nota que Rio está usando a roupa do Rei das Fadas. Ela menciona que ele deve ter impressionado muito o Rei das Fadas. Rio não consegue responder direito, então ela diz que está com pressa, e talvez eles se encontrem novamente algum dia e vá embora. Pouco tempo depois, Abel leva Rio de volta para dentro do guilda, onde ele diz a todos que só sobreviveu por causa de Rio, que em breve estará se registrando como um aventureiro. Abel espera que todos cuidem dele. Rio está feliz por ser o centro das atenções, enquanto os outros o elogiam por salvar Abel. Seguindo em frente, vemos o processo de registro do Rio, e Abel diz que ele deseja recomendar Rio para o rank D, mas Nina fica chocada, pois esta é a primeira vez que alguém do grupo está recomendando um aventureiro. Abel diz que Rio é muito talentoso, mas Nina diz a ele que não tem problema com isso, embora, de acordo com as regras, eles devem apresentar algum tipo de prova física de força. Abel diz que ele estava esperando falar com o mestre da guilda sobre isso, então Nina vai informar o mestre da guilda sobre o pedido deles, enquanto eles esperam na sala de reuniões. Quando Nina compartilha as boas notícias, o mestre da guilda corre ansiosamente, querendo ver Abel com seus próprios olhos. Ele estava muito preocupado com ele. Ele então nota Rio e se apresenta como Huma Glass, o mestre da guilda de Lune. Ele agradece a Rio, fazendo-o sentir-se um pouco constrangido, e Rio simplesmente diz que estava apenas no lugar certo na hora certa. Abel diz a Huma que quer recomendar Rio para uma promoção, então Huma pergunta sobre a prova necessária. Abel assegura com confiança que Rio é realmente mais forte do que ele. Abel mostra a ele as pedras mágicas, e Huma percebe que a cor verde significa que pertencem a elementais do vento. Pelo tamanho e brilho vívido, suspeita que possam ser de Wyverns, o que Abel confirma. Huma fica chocado, achando difícil acreditar que conseguiram coletar tantas, já que lutar contra tantos Wyverns normalmente exigiria um exército inteiro. Ele teme que se tais monstros atacassem a cidade, ela poderia ser completamente destruída. Mas Abel o tranquiliza, dizendo que não há motivo para preocupação, pois encontraram as criaturas muito ao sul das Montanhas Maléficas. Rio fica surpreso ao ouvir o nome. Então Abel lhe diz que, mais cedo, depois de encontrarem a estrada para Keilari, percebeu onde estavam. Huma revela que dizem que ninguém conseguiu atravessar aquelas montanhas vivo, e que até mesmo aventureiros experientes não vão lá a menos que tenham uma razão muito convincente. Huma não pode acreditar que eles derrotaram todos aqueles Wyverns sozinhos, mas agora que ele viu a prova física das habilidades de Rio, ele não tem objeções ao pedido de promoção de patente. De repente, a equipe de Abel, a Espada Carmesim, chega à guilda. Abel vai se atualizar com seus velhos amigos enquanto Rio segue para terminar o resto do processo de inscrição. Quando Rio entra no escritório do mestre da guilda, ele começa a se perguntar se realmente merece o ranking D. Huma explica que, embora Abel seja muito talentoso, ele não consegue derrotar um Wyvern sozinho. Então, se Rio ajudou a derrotar vários, ele deve ser excepcionalmente talentoso. Enquanto Huma dá um tapinha nas costas de Rio para parabenizá-lo, ele fica surpreso com a força do corpo de Rio para um mago. Nesse momento, Nina chega com a papelada e se apresenta formalmente antes de iniciar o registro de Rio.
Ela começa a curta entrevista perguntando o nome dele e confirmando que ele é um mago. Depois ela pergunta sobre o elemento mágico dele e ele diz que é água. Quando ela pergunta onde ele mora, Ryu explica que acabou de chegar na cidade. Nina informa a ele que nos primeiros 300 dias após entrar na guilda, ele pode ficar nas acomodações da guilda. Nina pergunta se ele já esteve em uma masmorra antes, e ele admite que não. Então, ela fala sobre um curso introdutório mensal de exploração de masmorras, que oferece um guia completo para novos aventureiros e dicas sobre o que evitar. Quando Nina pergunta se ele está interessado, Ryu responde animadamente que sim. Ela avisa que o próximo curso começa em 2 dias e diz que vai inscrevê-lo. Nina diz a ele que esteja na sala de reuniões no 3º andar às 9 horas daquele dia. Quando Ryu parece surpreso, Nina acrescenta que há um relógio na cidade para ajudá-lo a acompanhar o tempo. Com isso, Nina encerra da papelada, mas Ryu fica confuso quando ela diz que é hora de começar o registro propriamente dito. Ela pede a Ryu para colocar a mão em um cristal e o dispositivo instantaneamente cria seu cartão de guilda, que ela então entrega a ele. Nina o parabeniza por oficialmente se tornar um aventureiro registrado. Quando eles saem, Ruma se sente relaxado porque estava realmente preocupado com Abel, já que as coisas pareciam bastante sombrias na sua ausência. Ele pensa que nunca gostaria de passar por isso de novo, o que o faz agradecer ainda mais a Ryu porque ele salvou a todos. Ele se lembra que não informou alguém sobre o retorno de Abel, então imediatamente pega seu dispositivo de comunicação para fazer uma ligação. Enquanto isso, Abel leva Ryu para um passeio, e quando Ryu pergunta para onde estão indo, Abel diz que estão indo buscar suas recompensas por ajudá-lo a voltar para a cidade. Abel menciona que quer comprar algumas roupas novas e um cajado para Ryu. Ryu agradece, mas admite que não entende por que Abel continua mencionando um cajado. Abel explica que é porque ele é um mágico, mas Ryu diz que pode lançar magia sem um, e também pode usar sua espada em combate corpo a corpo. Abel fica chocado ao ouvir isso e pergunta sobre a espada, então Ryu a mostra para ele. No entanto, Abel acha que parece mais uma faca do que uma espada propriamente dita. Ele se preocupa que possa ter magoado os sentimentos de Ryu, mas Ryu não se importa nem um pouco. Em vez disso, ele pede a ajuda de Abel, já que ainda há muitas coisas que ele não sabe sobre este mundo. Ryu logo descobre que um dia aqui tem 24 horas, uma semana tem 7 dias e um mês tem 30 dias, basicamente o mesmo que na Terra. Ele fica surpreso ao saber que as roupas também são medidas em centímetros. Parece coincidência demais, e Ryu começa a se perguntar se pode haver algum tipo de conexão. Talvez outra pessoa tenha sido teletransportada para este mundo antes dele. Isso explicaria por que tantas coisas são iguais ao seu planeta natal. Abel então o convida para sua festa, onde Ryu é o convidado de honra e o apresenta a todos como seu salvador. Na manhã seguinte, Nina caminha com ele e pergunta se ele se divertiu na noite anterior. Ryu diz que sim, mas admite que está um pouco exausto. Logo eles chegam aos dormitórios da guilda, e ao entrar na sala, vem um rapaz fazendo flexões. Quando ele percebe Nina, fica desconcertado. Ela diz a eles que o Ryu será seu novo colega de quarto e os dois se apresentam como Nils e Ido. Depois de lembrar Ryu sobre sua aula, Nina vai embora. Nils comenta como ela é bonita, enquanto Ido diz que eles devem parar de ser tão formais um com o outro. Neste momento, Nina retorna com outro recém-chegado que também se juntará a eles como colega de quarto. Ido acha que o novo garoto parece bem jovem e Amon confirma que ele tem apenas 16 anos. Infelizmente, após perder os pais, tornar-se aventureiro foi a única opção para se sustentar. Nina diz a Ryu que Amon também fará o curso básico de masmorras com ele, então eles devem ir juntos, o que ambos concordam. Enquanto isso, a amiga de Abel, Lin, não acredita que um mago pudesse criar um escudo de gelo grosso. Ela acha que eles geralmente são muito finos e podem ser quebrados por algo tão simples como um corte de ar. Ela também insiste que usá-la no ar para atacar um inimigo é completamente impossível, mas Abel diz a ela que Ryu fez exatamente isso. Lin explica que a magia geralmente só pode ser conjurada perto do lançador, então nada disso faz sentido para ela. Mesmo assim, a sacerdotisa diz que se Abel está dizendo tudo isso, então deve ser verdade. No entanto, Lin teme que se o Ryu algum dia se voltasse contra eles, seria um grande problema, ou se ele se juntasse ao reino como inimigo. Abel os assegura que isso nunca acontecerá. Quando perguntam como ele pode ter tanta certeza, ele explica que é porque Ryu odeia o nome do reino. No dia seguinte, Ryu está tendo aula de masmorra. O instrutor anuncia que eles terminaram suas lições introdutórias sobre exploração de masmorras. Naquela tarde, eles vão se aventurar no primeiro andar de um verdadeiro calabouço. Amon parece bastante nervoso com essa perspectiva, então Ryu aconselha-o a não se pressionar demais, senão ele vai esgotar suas energias antes mesmo de começarem a exploração do calabouço. Quando o instrutor pergunta se alguém tem perguntas, Ryu levanta a mão e pergunta se há uma maneira de viajar instantaneamente para uma camada de masmorra que você já limpou.
A pergunta impressiona o instrutor, embora ele explique que apenas certas masmorras nas províncias do sul têm esse recurso. Ele acrescenta que tais masmorras não existem em Lune, pelo que ele sabe, já que ele só ouviu falar delas através de rumores. Emon está impressionado com o conhecimento de Ryu e pensa que não é de se admirar que ele tenha alcançado o rank D, mas Ryu muda rapidamente de assunto, dizendo que apenas ouviu isso de outra pessoa. À tarde, enquanto os novos aventureiros se preparam, eles descobrem que a cidade é essencialmente construída ao redor da masmorra. Eles são informados de que a cada poucos anos, o número de monstros dentro aumenta drasticamente em um evento conhecido como a Grande Pororoca. O instrutor acrescenta que durante este período, alguns monstros podem chegar à superfície, por isso eles têm paredes duplas para proteção. Ryu percebe que a parede externa é destinada a proteger a cidade de ameaças externas, enquanto a parede interna defende contra monstros da masmorra. Amon, já se sentindo nervoso, acha que isso soa como um desastre esperando para acontecer, mas o instrutor os tranquiliza dizendo que isso só acontece uma vez a cada alguns anos e insiste que não há nada com que se preocupar por enquanto. Quando eles entram na masmorra, Ryu percebe que Amon ainda parece tenso, então ele tenta tranquilizá-lo dizendo que estão todos juntos nisso, então não há nada com que se preocupar. O instrutor diz a eles que não há monstros perigosos no primeiro andar, então eles estão livres para explorar a área inicial. Enquanto caminham um pouco mais, eles avistam algo e param. Ryu diz a Amon que vai mantê-lo no lugar com sua magia de gelo, e Amon deve aproveitar a oportunidade para atacar. Logo eles encontram uma formiga soldado, e Ryu se lembra do guia para iniciantes que a maneira mais fácil de matá-la é golpeando a base do pescoço. Ele então dispara 8 lanças de gelo para prender a formiga e incentiva Amon a ir e terminar o serviço. Amon avança, e ao ficar perto do pescoço da formiga, desfere um golpe poderoso que a corta, o que o faz se sentir muito confiante em suas habilidades. Ele agradece Ryu. Em resposta, Ryu diz para ele coletar a pedra mágica como um troféu da primeira expedição deles. Amon pergunta se isso é permitido, e Ryu explica que, como aventureiros, é natural coletar pedras mágicas. Afinal, eles ganham a vida com a masmorra. Quando finalmente retiram a pedra, ambos se sentem orgulhosos e felizes com seu sucesso. Naquela noite, eles retornam ao Guilda para comemorar sua primeira visita à masmorra e sua primeira vitória. Nils diz que gostaria de ter álcool, mas Ido explica que a guilda não serve e eles também não podem trazer de fora. Ele acha que isso provavelmente é para desencorajar aventureiros a beberem. Nils argumenta que as regras são muito rígidas, já que eles estão apenas comemorando sua conquista. Ido muda de assunto, dizendo que está impressionado por eles terem conseguido derrotar uma formiga soldado na sua primeira incursão em uma masmorra. Amon acha que só conseguiram porque Ryu imobilizou a formiga, dando-lhe a chance de atacar, mas Ryu elogia essa habilidade de Amon com a espada e diz para ele não menosprezar suas habilidades. Nils está feliz por terem conseguido a pedra mágica, enquanto Ido pergunta quais são os planos para amanhã. Amon diz que quer visitar o calabouço novamente, mas não se sente confiante em ir sozinho, então ele está incerto sobre isso. Ryu se oferece para ir com ele e sugere que eles tentem chegar ao terceiro andar, o que Amon concorda ansiosamente. Ryu acha estranho que uma formiga tenha aparecido no primeiro andar, e Nils menciona que normalmente apenas morcegos são encontrados lá. Ido lhes diz que houve relatos de formigas aparecendo no primeiro e segundo andares nos últimos meses, o que faz Ryu se perguntar por que elas estavam lá. De repente, Abel se aproxima por trás e se junta à conversa, explicando que as formigas podem cavar túneis até o primeiro andar. Ryu acha que aventureiros veteranos não deveriam se aproximar sorrateiramente dos novatos, especialmente porque seus amigos parecem claramente assustados, mas Abel diz que estava apenas compartilhando alguns conhecimentos especializados para ajudá-los a se sentirem mais relaxados. Abel diz aos companheiros de quarto do Ryu que, embora Ryu seja forte, ele tem alguns problemas de personalidade, então eles devem cuidar dele. Ryu acha que não deveria estar incomodando-os assim. Quando percebem que Abel é do Espada Carmesim, Nils rapidamente se levanta, dizendo orgulhosamente que é um espadachim de classe F e que Abel é seu herói. Ele pergunta se podem apertar as mãos, e Abel concorda felizmente, enchendo Nils de alegria. Abel então os aconselha a não se esforçarem demais, lembrando que a sobrevivência é a principal prioridade de todo aventureiro. Nils promete lembrar disso, mas Ryu não pode deixar de se perguntar por que Abel apareceu tão tarde no salão da guilda. Abel explica que a última missão foi mais difícil do que esperavam, e levou mais tempo para ser concluída. Ele diz que acabaram de voltar, mas então os membros do seu grupo aparecem e ficam surpresos ao vê-lo ali, já que deveriam se reportar ao mestre da guilda. Abel inventa uma desculpa, dizendo que está apenas cumprindo seu dever de guiar os novatos, mas seu amigo Warren o pega e o joga sobre seu ombro. Abel chama Ryu para ajudar, mas Ryu diz que relatar a missão é importante, e como líder do grupo, Abel deve fazer sua parte. Abel não gosta da resposta e chama Ryu de traidor, brincando. Antes de sair, Lin se aproxima de Ryu e o encara em silêncio por alguns segundos sem dizer uma palavra.
Alguns minutos depois, os amigos de Ryu falam sobre o quanto estão impressionados com o Crimson Sword Party. Enquanto elogiam Abel, Ryu não entende por que eles estão tão interessados nele. Enquanto isso, enquanto Abel está sendo levado ao mestre da guilda, Rukia diz a Lin para não ficar encarando as pessoas, pensando em como ela estava vendo Ryu. Mas Lin responde que qualquer um ficaria curioso depois de ouvir Abel elogiá-lo. Abel então diz para não se preocuparem, eles em breve verão o poder de Ryu por si mesmos. Os outros apenas acham que ele está tentando se mostrar. Na manhã seguinte, Amon está animado para voltar à masmorra, mas Ryu lembra-lhe para ir com calma. Não há necessidade de pressa. Uma vez lá dentro, eles rapidamente encontram monstros. Ryu dispara lanças de gelo neles, enquanto Amon, sentindo-se mais confiante, reage rapidamente quando um lobo avança em sua direção, cortando seu corpo com facilidade. Outro lobo tenta se aproximar furtivamente de Amon, mas Ryu o acerta com mais lanças de gelo, dando a Amon a chance de terminá-lo. Com cada luta, Amon fica mais confiante em suas habilidades. Depois que terminam com todos os lobos, Ryu diz a Amon que sua habilidade com a espada lembra Abel. Então ele se lembra que Amon mencionou uma vez que seu professor era um ex-aventureiro de sua vila. Amon explica que o nome de seu professor é Kiro, e que ele treinou em uma escola bem conhecida na capital. Ryu diz que acredita que Amon tem potencial para se tornar um grande espadachim como Abel. Amon, por sua vez, está impressionado que Ryu, apesar de ser um mago, parece tão conhecedor de esgrima. Ryu explica que costumava treinar com um mentor, mas como seu estilo é original, não sabe se é habilidoso nele. Ryu pergunta a Amon se ele está pronto para continuar explorando. Amin diz sim, mas Ryu acha que ele deve descansar um pouco mais, já que seu estilo de luta ainda parece bastante cansativo. Ele sugere que Amin comece a correr regularmente para melhorar sua resistência, e lembra como Abel costumava treinar logo de manhã. Ryu acrescenta que até os lutadores mais talentosos precisam treinar muito, o que motiva Amin a se esforçar ainda mais. No dia seguinte, Ryu vai à biblioteca na esperança de aprender mais sobre alquimia. A recepcionista entrega-lhe alguns livros introdutórios. Um é um guia para iniciantes, e o outro é um livro de receitas cheio de informações úteis. Depois de terminar a leitura, Ryu acha que precisará de suas próprias cópias se quiser levar a alquimia a sério, embora se pergunte quanto podem custar. De repente, toda a cidade fica escura enquanto um eclipse cobre o céu, mas algo parece estranho, como se o mundo todo tivesse mudado. Ryu sente alguém atrás dele e rapidamente invoca múltiplas camadas de paredes de gelo, conseguindo bloquear um ataque de fogo de um inimigo desconhecido bem a tempo. Quando a poeira assenta, Ryu vê uma garota demônio. O demônio parece surpreso que um humano tenha se envolvido nisso, embora ela casualmente acrescente que não importa, ela vai matá-lo em breve de qualquer forma. Pelo poder por trás do ataque dela, Ryu percebe que ela é um Akuma. Ele sabe que deveria correr, mas não tem certeza se escapar é possível em uma situação como essa. A garota Akuma forma uma bola de fogo massiva, e Ryu rapidamente invoca múltiplas paredes de gelo novamente. No entanto, ele percebe que elas não estão resistindo tão bem quanto antes. Ela explode um buraco na parede e dispara uma bala de vento nele, mas Ryu consegue desviar, evitando um impacto direto no coração. Ela está surpresa que ele conseguiu bloquear seu fogo infernal e ainda mais chocada quando ele dissipa sua lança de vento. Então ela nota o manto que ele está vestindo e percebe que veio do Rei das Fadas. Irritada, ela decide que terá que se envolver pessoalmente e lutar com ele de perto. O Akuma avança para acabar com ele, mas Ryu não está pronto para desistir. Ele puxa sua espada e começa a bloquear seus golpes com determinação. Ela o zomba por ser muito lento. Então ele segue com ataques de gelo, mas ela os desvia com facilidade. Ryu rapidamente percebe que ela está usando magia de vento para se mover a uma velocidade tão alta. Ela de repente pula no ar e lança um ataque poderoso, mas Ryu consegue bloqueá-lo a tempo com sua espada. Ryu pensa que enquanto ele ficar na defensiva, ela não conseguirá acertá-lo. Ele também sente que os golpes dela não são nada comparados ao treinamento rigoroso que ele suportou com o Dullahan. O Akuma percebe que ele está empunhando a espada do Rei das Fadas e começa a questionar o que ele realmente é. Ela começa a formar um ataque de fogo, mas Ryu o desfaz com uma lança de gelo antes que ela possa lançá-lo. Surpresa com sua velocidade, ela se pergunta como ele está conjurando tão rapidamente, e o chama de monstro com habilidades incríveis. Ela percebe o quão perigoso ele é e avança contra ele com toda a força, mas Ryu desfaz todos os seus ataques e a empurra para trás antes de lançar enormes espinhos de gelo na direção dela. Em resposta, ela usa poder bruto para erguer duas paredes de concreto do chão, bloqueando efetivamente todos os ataques dele. Assim que a garota Akuma pensa que está completamente segura, Ryu lança um ataque surpresa de cima, ferindo seu ombro e bochecha. Ele avança para aproveitar a vantagem, mas rapidamente percebe que ela já está curada do dano. Enquanto ele está momentaneamente distraído, ela o lança contra um prédio próximo. A garota Akuma acredita que venceu a luta,
mas de repente gotas de água começam a cair do céu. Assim que eles a tocam, começam a queimar sua pele e ela grita de dor. Enfurecida, ela libera uma onda massiva de sede de sangue, mas felizmente para Ryo, o eclipse termina bem a tempo. Ela se apresenta como Leonor, mas Ryo já sabe que ela é um Akuma. Ela está surpresa que ele saiba da existência do tipo dela, o que significa que ela deveria tê-lo matado, mas ela sabe que é impossível derrotá-lo dentro do prazo. Leonor diz a ele que gostou da luta e está ansiosa para vê-lo novamente, mas Ryo não sente o mesmo. Ainda assim, Leonor insiste que eles se encontrarão novamente por causa de quão forte ele é. Mesmo que ela não possa voltar, ele pode encontrar outros como ela. Isso deixa Ryo intrigado, percebendo que há mais Akumas no mundo. Antes de partir, ela o avisa para não se matar, porque agora a vida dele pertence a ela. Leonor também espera estar mais forte na próxima vez que se encontrarem, então de repente desaparece de vista. Ryo se sente feliz por estar vivo, e acredita que é tudo por causa deste hobby. Caso contrário, haveria um buraco no seu ombro. Ele decide que o próximo passo é comprar aqueles livros, então ele vai sacar um pouco de dinheiro de sua conta. Após sacar dinheiro de sua conta, Ryo fica feliz, percebendo que está bastante rico por ter vendido aquelas pedras de Wyvern para a guilda. Ele acha que não terá mais que se preocupar em ganhar a vida. Mas quando ele volta para o quarto deles, não encontra ninguém esperando por ele. Ele decide ir até a livraria para comprar os livros de alquimia. Mas no caminho, de repente ele vê alguns aventureiros intimidando seus amigos na rua. Ryo ouve o líder dizendo ao grupo de Ryo que eles devem estar sempre prontos para um ataque, já que monstros não dão avisos. Mas antes que ele possa terminar seu argumento, Ryo derruba os valentões com magia de gelo precisa. O líder deles, Dan, fica bravo e tenta socar Ryo, mas Ryo desvia facilmente e o acerta com o cabo de sua espada, batendo nele tão forte que ele acaba vomitando. Então Ryo dá poções mágicas aos seus amigos para ajudá-los a curar rapidamente. Mesmo assim, ele observa que eles devem estar exaustos e sugere que todos vão às fontes termais para se recuperar. Mais tarde, na fonte termal, Ido cura a lesão no ombro, usando magia de cura. Ido fica surpreso que Ryo tenha se machucado mesmo sendo tão forte em batalha. Amin pergunta o que Ryo estava lutando antes, mas Ryo evita a pergunta, dizendo que contará outra hora quando estiver pronto. No dia seguinte, os amigos de Ryo vão para a masmorra e juntos conseguem derrotar vários monstros. Mas Amin fica ferido lutando contra os goblins, então Ido usa cura menor para curar seus ferimentos. Amin agradece e Nils acha que foi por pouco, pois eles sobreviveram por um tris. Então Ido acrescenta que os arqueiros goblins não deveriam estar no quinto andar. Nils sugere que eles devem encerrar o dia e voltar à superfície, dividindo seus ganhos em 3 partes como de costume, o que surpreende Amon por já estarem indo embora. Nils diz que não devem arriscar mais. Seu lema é que a sobrevivência é a prioridade, o que faz Ido se perguntar se ele pegou isso de Abel. Nils argumenta que é lógico priorizar suas vidas e todos concordam. Amon então pensa que se Ryo tivesse vindo com eles, as coisas teriam sido muito mais fáceis. Mas Ido aponta que um grupo geralmente é composto por membros com níveis de habilidades semelhantes e eles não são páreo para ele. Fora da masmorra, Ryo pensa que precisa melhorar suas habilidades e transformar suas fraquezas em forças. Ele não tem outra escolha. Ele também se lembra da incrível velocidade de Leonor durante a luta deles e suspeita que ela usou magia do vento para diminuir a distância, o que o deixa um pouco com ciúmes. Ainda assim, ele se lembra de que não há sentido em perseguir o que não pode ter. Em vez disso, ele deve se concentrar no que pode fazer. Ele se pergunta se há uma maneira de se mover rapidamente usando magia de água, e o primeiro feitiço que vem à sua mente é jato de água. Ele se lembra de que já o usou debaixo d'água para subir à superfície antes. Mas até agora, ele não usou isso em terra, então decide testar. Ryo cria uma camada espessa de gelo no chão e tenta imaginar gelo saindo de todos os pontos de suas costas para impulsioná-lo para frente. Ele cria um total de 256 jatos de água atrás dele, mas não tem sucesso, deixando-o desapontado. No entanto, ele se tranquiliza dizendo a si mesmo que é um trabalho em andamento e da próxima vez ele tentará com mais de 1000 jatos de água. Ele decide visitar a biblioteca para ler mais sobre Akumas e alquimia. Enquanto isso, Lin lê os livros de feitiços proibidos, mas não consegue encontrar nenhuma informação sobre os feitiços que a Bell disse que Ryo poderia usar. Ela acha que é impossível criar uma parede de gelo espessa no ar ou lanças de gelo fortes o suficiente para perfurar a defesa de um Wyvern. A única explicação que ela consegue pensar é que são feitiços originais. Mas em sua mente, apenas o mago do inferno do Império é capaz de criar algo assim. Seira chega e fica surpresa ao ver Lin lá. Lin diz que estava procurando algo, mas infelizmente não encontrou. Curiosa, Lin pergunta se ela estava em uma missão. Seira responde que foi em uma missão para a capital real, e diz a Lin que deve ir agora, o enviado está esperando por ela. Enquanto isso, Nils tem dificuldade em falar com Nina.
Ela comenta que eles voltaram bastante rápido, então Ido explica sobre os goblins arqueiros no 5º andar. Quando Nina vê as pedras mágicas, percebe que estão dizendo a verdade e corre rapidamente para informar ao mestre da guilda. Ela agradece por compartilharem informações tão importantes. Nina informa Hugh sobre a descoberta recente, e ele observa que esses monstros não deveriam aparecer até depois do 10º andar. Portanto, é um sinal de alerta sério. Ele pergunta se há algum grupo de classe B atualmente na cidade. Nina diz a ele que tanto a Crimson Sword quanto a White Brigade estão por aí. Hugh pergunta se a força principal da brigada liderada por Phelps está presente. Ela confirma que eles voltaram de uma excursão há 2 dias, então devem estar na cidade. Hugh então diz para ela chamar os 2 grupos, ele os encontrará em seu escritório. Pouco tempo depois, Abel ouve que a Brigada Branca vem também, e ele não está feliz com isso, já que não sabe lidar com eles. Mas Rihei aponta que ele os conhece há um bom tempo agora, então ele deveria entendê-los bem o suficiente. Lynn acha que Abel está sempre reclamando e diz a ele que deveria aprender com Warren. Quando chegam ao escritório de Hugh, veem que a Brigada Branca já está lá, e Phelps cumprimenta Abel. Abel responde ao cumprimento com sua resposta habitual. Hugh agradece a todos e supõe que Nina já os informou, mas ele repete o ponto principal. Arqueiros goblins foram avistados no 5º andar da masmorra. Abel pergunta quão confiável é a informação e Hugh diz que está 100% confirmada. Os aventureiros que viram trouxeram as pedras mágicas como prova. Phelps então pergunta o que esperam que façam e Hugh explica que quer que entrem na masmorra e verifiquem se há sinais de uma invasão de masmorras, que se refere ao crescimento explosivo da população de monstros. Hugh explica que já faz 10 anos desde a última vez, então é provável que esteja na hora de outra em breve. Rihei acredita que o aparecimento de arqueiros goblins no 5º andar pode ser um sinal de alerta precoce. Hugh então acrescenta que eles receberão 100 moedas de ouro adiantadas e mais 200 na conclusão. Abel pergunta se o único trabalho deles é confirmar se isso realmente está acontecendo. Hugh explica que se for, eles devem imediatamente retornar à superfície para que a entrada da masmorra possa ser abandonada e paredes duplas sejam erguidas em um esforço conjunto entre o guilda e os cavaleiros regionais. Ele acrescenta que já informou o senhor local sobre a missão e compartilhou os planos de defesa. Abel acha que é muita preparação. Abel acredita que Hugh deve realmente achar que a invasão do calabouço já começou, se ele está fazendo planos tão detalhados. Hugh concorda, dizendo que é melhor estar muito preparado. Se isso realmente está acontecendo, eles precisarão de todas as forças disponíveis. Ele diz para ficarem prontos, pois sairão amanhã de manhã. Ele já emitiu um aviso fechando a masmorra para outros aventureiros. Finalmente, Hugh pergunta se eles estão dispostos a aceitar a missão, e ambas as partes aceitam ansiosamente o desafio. Na manhã seguinte, nos dormitórios da guilda, Hugh se prepara para partir e os outros se perguntam para onde ele está indo tão cedo. Hugh diz que ouviu que a biblioteca do lado norte é muito avançada, então ele planeja estudar alquimia e secretamente espera encontrar mais informações sobre Akumas. Ido menciona que apenas aventureiros de nível D têm permissão para entrar lá, mas Hugh já está preparado para isso. Amon então se pergunta se os rumores são verdadeiros sobre a biblioteca ter textos proibidos. No entanto, Ido aponta que Hugh precisa ser de nível B para ganhar acesso, o que o deixa um pouco desapontado, mas Nils o encoraja, dizendo que ele vai se qualificar em breve. Os outros também começam a se preparar para ir para o calabouço e desejam boa sorte a Hugh antes de ele partir. Um pouco mais tarde, Hugh chega à biblioteca. Ele acha que a do sul era maior, mas gosta da atmosfera daqui. De repente, ele vê a garota elfo, que conheceu na cidade há alguns dias. Enquanto isso, ambos os grupos chegam na entrada da masmorra. Abel nota que a Brigada Branca tem apenas metade dos membros, então Phelps explica que trouxeram apenas aventureiros de rank C ou superior. Quando o mestre da guilda pergunta se eles estão prontos para abrir o portão, Abel o interrompe, pois tem um mau pressentimento. Ele então pede a Lynn para usar sua magia de vento para escanear o 1º andar. Lynn usa sua magia para escanear a área e vê mais de 100 monstros apenas no 1º andar. Eles percebem que a debandada do calabouço já começou. Hugh imediatamente ordena que seus homens alertem os cavaleiros e fechem os portões da cidade, pois os monstros sairão a qualquer momento. Na guilda, Nils, Ido e Amon notam que o calabouço está fechado para o dia e se perguntam se está relacionado ao problema de ontem. Nesse momento, um mensageiro chega e anuncia que a invasão da masmorra começou. De acordo com o protocolo de emergência, todos os aventureiros devem dirigir-se às muralhas para ajudar a deter os monstros. Enquanto isso, Hugh conhece a garota elfo que se apresenta como Seira. Ela pergunta o que o trouxe até lá e Hugh diz que quer estudar alquimia, o que ela acha fascinante. Ele explica que espera criar um golem, o que a impressiona ainda mais, já que é uma tarefa muito difícil. Infelizmente, Seira não conhece nenhum livro especificamente sobre a confecção de golems, mas ela diz que há alguns que podem ajudá-lo a aprender o básico.
Seira diz a Ryu para segui-la e pergunta se ele gosta de ler. Ele responde que adora, mas que não tem estado perto de livros há muito tempo. Seira brinca que ele faz parecer que se passaram décadas. Ryu então pergunta se ela é uma elfa, o que ela confirma, acrescentando que também é uma aventureira em um grupo de Rank B chamado Wind, embora seja a única membro. Isso lembra a Ryu o que Abel disse sobre haver apenas uma elfa na cidade. Seira menciona que é incomum para uma elfa viver em um assentamento humano, mas ela está feliz por ter feito isso porque a levou a conhecê-lo. Ela então leva Ryu para a seção onde ele pode encontrar livros sobre Golemcraft. Enquanto isso, os portões da cidade se fecham enquanto tentam isolar toda a entrada da masmorra. Percebendo que os monstros estão vindo, todos tomam suas posições. De repente, a porta da masmorra quebra conforme uma horda de goblins sai. Hugh rapidamente ordena que todos lancem ataques de longo alcance para enfraquecê-los antes que se aproximem demais. Eles conseguem segurar os goblins apenas o tempo suficiente para que os cavaleiros do Margrave Lune cheguem, o que dá algum alívio a todos. Hugh está feliz por ter se encontrado com o comandante Neville ontem. Mesmo assim, o número de goblins é muito maior do que durante a última investida há 10 anos. Hugh fica mais preocupado à medida que os goblins continuam saindo da masmorra, desgastando lentamente os aventureiros e cavaleiros. Phelps diz à sua equipe para se preparar para uma longa batalha, especialmente porque eles só estão enfrentando goblins até agora. Abel e sua equipe estão totalmente preparados. Ele diz a Lynn para conservar sua mana, mas também diz que se ela tiver algum feitiço poderoso que possa ajudar a virar a maré, ela não deve hesitar em usá-lo. Logo eles ficaram sem flechas, mas felizmente outros aventureiros chegaram com mais de todas as lojas de armas da cidade. Nils diz a Abel que ele tem uma mensagem do mestre da guilda. Uma ameaça maior provavelmente está a caminho, e ele quer que a espada rubra esteja pronta para enfrentá-la. Emon ajuda a distribuir as flechas, enquanto Ido se concentra em curar os aventureiros feridos. Depois que finalmente derrotam a maioria dos goblins, Hugh diz a todos que é hora de descer do muro, e eles seguem sua ordem, prontos para partir para o ataque. Lynn usa sua magia de vento para ajudá-los a aterrissar em segurança, enquanto uma garota chamada Xena cria uma parede de argila para bloquear os goblins. Abel e Phelps pulam sobre a parede e derrubam os goblins rapidamente, mostrando suas habilidades superiores. Logo eles encontram um goblin enorme e percebem que é o general dos goblins. Phelps acha que a batalha terminará assim que o derrotarem, mas Abel percebe que há 3 generais, o que significa que o Rei Goblin deve estar por perto. Abel rapidamente cria uma estratégia. Ele e Phelps enfrentarão cada um Goblin, enquanto Rihia e Xena lidam com o terceiro. Eles precisam ser rápidos para terminar antes que o Rei Goblin apareça. Eles enfrentam o desafio com bravura. Mas assim que estão lutando contra os generais, Abel de repente sente algo e grita para todos se abaixarem. Um corte de ar poderoso os atinge, e Abel percebe que o Rei Goblin estava disposto a sacrificar seus próprios generais para matá-los. Assistindo à batalha, Hugh pensa que apenas a espada mágica de Abel e a lança de Phelps podem derrotar o rei. Mas mesmo com essas armas, eles parecem ter dificuldades contra um adversário tão formidável com tanto poder bruto. Enquanto Phelps é empurrado para trás, ele pensa que as coisas não parecem boas para eles, mas Abel de repente se coloca na frente dele e avança contra o Rei Goblin usando sua técnica de sombra perfeita. Em seguida, ele ativa sua técnica de empalamento total e apunhala o rei no peito. No entanto, mesmo após ser perfurado pela espada, o Rei Goblin não cai, chocando a todos. Abel comenta que não esperava que fosse tão fácil. Abel chama Lynn, e ela lança seu feitiço mágico, Chuva de Balas, que finalmente derruba o Rei Goblin. Todos estão aliviados por terem conseguido. Phelps percebe que Lynn estava preparando seu movimento final o tempo todo, e Abel explica que é um feitiço poderoso, mas que requer uma longa invocação. Enquanto isso, mais profundamente na masmorra, algo ainda mais aterrorizante está selado atrás de uma porta. Quando Ryu retorna à guilda, ele nota o salão cheio de aventureiros todos comemorando algo, então ele se pergunta do que se trata. Enquanto isso, Hugh gostaria de poder também beber e relaxar porque ainda tem muitos documentos para lidar. Ele observa que, além de tudo, os pesquisadores da capital real chegarão em breve para conduzir uma pesquisa sobre o recente incidente. E embora a masmorra fique fechada por um mês, ele acredita que as consequências do ataque serão muito piores. Um tempo depois, Ryu encontra seus amigos que explicam a situação para ele. Ele finalmente entende por que eles estão bebendo álcool, mesmo que normalmente não seja permitido na guilda. Nils conta animadamente a Ryu sobre a perícia de Abel com a espada e como ele derrotou o Rei Goblin empunhando sua espada enquanto sinalizava para Lynn liberar seu feitiço supremo. Ido acrescenta que na verdade foi Chuva de Balas, e que é supostamente um dos feitiços de vento mais poderosos que existem. Então Ido também participa da discussão, dizendo que apenas Abel foi capaz de desviar, mas ele se pergunta como ele fez isso.
Nesse momento, Abel chega e diz a eles que usou a habilidade com a espada sombra perfeita, uma técnica para esquivar de qualquer tipo de ataque à distância, incluindo magia. Nils elogia Abel por seu desempenho heróico anteriormente, mas Abel insiste que Nils também foi ótimo em seu papel de apoio. Ryu acha o nome Sombra Perfeita um tanto estranho, e Abel já esperava que ele dissesse algo assim. A conversa deles é interrompida pela chegada repentina de Lin e Hyria. As meninas provocam Abel, dizendo que já esperavam que ele estivesse com Ryu, já que ele parece ser sua pessoa favorita, embora Ryu suspeite que elas possam estar um pouco com ciúmes. Lin pergunta a Ryu se ele realmente pode criar paredes de gelo no ar. Ele confirma que pode, até cerca de 40 metros acima do solo, o que a surpreende. Ryu garante a ela que não é fácil, levou muita prática. Lin comenta que a maioria das pessoas não consegue fazer isso e pergunta se é um feitiço original. Ryu não tem certeza, então ela reformula, explicando que a maioria da magia é lançada recitando encantamentos existentes. Ryu explica que os encantamentos são uma questão de preferência pessoal e variam de pessoa para pessoa, mas Lin ainda não entende muito bem. Nils então lembra Ryu que a comida vai acabar se continuarem conversando, então Ryu se desculpa. Abel explica que, de acordo com Ryu, encantamentos são usados principalmente para show, e ele pode lançar feitiços sem eles. Isso deixa Lin se perguntando como tal coisa é até mesmo possível. No dia seguinte, Ryu encontra seus amigos reunidos em torno do quadro de empregos, e se pergunta por que eles não estão trabalhando. Eles explicam que a masmorra está fechada, então planejam fazer uma missão de coleta na superfície. Mas há um excedente no mercado, então ninguém está oferecendo contratos de extração. Eles perguntam se Ryu também está procurando missões, mas ele diz que está procurando um tipo de minério que precisa para sua prática de alquimia. Eles supõem que ele quer dizer magia. Minério de cobre, que é muito caro, mas Ryu diz que custa apenas 500 mil florins. Amen aponta que isso é cerca de 50 moedas de ouro, e Nils brinca que deve ser bom ser tão rico. Nils lamenta que eles não conseguem ganhar nada sem empregos. Então Ryu tem uma ideia e decide contratá-los todos para coletar minério de cobre mágico. Eles se preparam para ir à mina abandonada perto da vila de Ruzé, a cerca de meio-dia de caminhada. Ryu oferece a cada um deles 4 moedas de ouro, independentemente de quanto coletarem, e um adicional de 25 moedas de ouro para cada pedaço de minério de cobre mágico que encontrarem. Sua única condição é que evitem perigo desnecessário e voltem em segurança. Nils pergunta se Ryu tem certeza sobre isso, mas Ryu ressalta que 37 moedas de ouro ainda são menos do que ele pagaria pelo minério na cidade. No entanto, como não é um trabalho de guilda, eles não receberão nenhum crédito por isso. Todos aceitam a missão com alegria e Ryu volta para seu quarto apenas para ouvir um tumulto lá fora. Ele olha para fora e fica surpreso ao ver alguns soldados intimidando uma menina, e ainda mais surpreso ao perceber que quem está tentando protegê-la é ninguém menos que Dan, a mesma pessoa a quem Ryu deu uma lição não muito tempo atrás. Quando os cavaleiros tentam levar a menina, Dan a puxa de volta e os afasta. Um soldado se prepara para atacar, mas surpreendentemente perde o equilíbrio e cai. O próprio Dan parece incerto sobre o que acabou de acontecer. O cavaleiro tenta atacar novamente, mas acontece a mesma coisa. Ele acaba no chão mais uma vez. Eles se perguntam o que está acontecendo. Nesse momento, Phelps chega repentinamente e exige saber o que os cavaleiros estão fazendo. Eles dizem para ele não interferir, já que ele é apenas um aventureiro. Mas ele responde que também é um nobre, apresentando-se como o herdeiro da casa Heinlein, percebendo que ele é o filho do ex-comandante dos Cavaleiros Reais. Os soldados estão assustados e rapidamente fogem. Phelps elogia Dan por sua bravura e diz para levar a garota aos amigos dela. Ele então se vira para Ryu e pergunta se ele é o que Ebel tem elogiado tanto, se apresentando como o capitão da Brigada Branca. Phelps diz que Ebel tinha falado sobre Ryu, mas depois de ver sua magia em primeira mão, ele tem certeza de que Ryu é realmente talentoso. Ryu se sente nervoso, então Phelps comenta que a noite deve ter simplesmente passado, tentando não revelar os poderes de Ryu, já que ele provavelmente quer mantê-los escondidos. Phelps acrescenta que durante a missão recente, Abel tinha certeza de que teria sido muito mais fácil lidar com a Grande Maré se Ryu estivesse lá. Eles são então interrompidos pelo companheiro de Phelps, que lembra a ele que estão atrasados. Antes de partir, Phelps agradece novamente ao Ryu por lidar com os cavaleiros. Enquanto se afastam, Ryu nota o quão fortes eles são, mas se pergunta por que o filho de um marquês está trabalhando como aventureiro. Mais tarde naquela noite, enquanto Ryu está jantando, Abel o interrompe e pergunta por que ele está sentado sozinho. Ryu brinca que não vai pagar a conta de Abel e que Abel deveria tratá-lo em vez disso, já que ele é o veterano. Mas Abel sabe quanto dinheiro Ryu tem e recusa. Quando o chefe pergunta o que eles gostariam, Abel pede o prato do dia.
Ryu então pergunta por que Abel está sozinho, provocando que ele deve estar planejando visitar o distrito da Luz Vermelha mais tarde, pegando Abel de surpresa. Quando Abel fica na defensiva, Ryu pergunta se ele tem uma garota especial e se é Lin, mas Abel diz que ela gosta de Warren, então percebe que falou mais do que devia. Ryu comenta que é um par em comum, mas admite que o amor vem de todas as formas e tamanhos. Ele então pergunta se Abel está interessado em Ria, mas Abel rapidamente nega. Ryu o provoca por reagir como um aluno do ensino fundamental, um termo que Abel não entende. Quando Ryu pergunta novamente por que está sozinho, Abel decide levá-lo junto. Eles vão ao mercado, onde Abel diz a Ryu que um dos investigadores enviados para Lune é um velho conhecido dele. O investigador é protegido por cavaleiros reais, mas alguns deles são corruptos e escaparam esta noite. A tarefa de Abel é rastreá-los antes que causem problemas. Ryu de repente para Abel, apontando alguns aventureiros encapuzados que ele não reconhece da festa de boas-vindas de Abel. Abel assume que eles estão aqui para a exploração da masmorra, mas Ryu lembra que a masmorra está fechada. Eles seguem os homens até um beco, onde um homem encapuzado tenta lançar um ataque furtivo em Ryu. Ele bloqueia facilmente e rapidamente derruba todos com alguns blocos de gelo de cima. Ryu acha decepcionante, esperando mais desafio. Enquanto Abel percebe uma caixa de alquimia, Ryu fica animado, mas Abel diz que é para a investigação. Abel descobre que os homens são, na verdade, aventureiros de classe C de Giclé, a capital de Randalil, e se pergunta o que eles estavam fazendo ali. Ele decide entregá-los aos guardas da cidade. Ryu brinca que isso é uma conquista rara para ele, mas Abel diz que não é novidade. Ryu então pergunta se gabar-se sobre suas aventuras para todos na festa conta como uma, levando Abel a perguntar como ele até sabe sobre isso. Enquanto isso, enquanto Phelps está andando, os Cavaleiros de Antes tentam atacá-lo em vingança. No entanto, eles são interceptados por Xena, que os incinera com sua magia de fogo, não deixando nenhum rastro para trás, deixando Phelps impressionado. Mais tarde, um grupo de homens chega à cidade e se encontra com Hugh, que não fica satisfeito quando eles pedem para reabrir a masmorra para sua investigação e fornecer aventureiros para sua proteção. Um dos homens, Clive Staples, explica que Sua Majestade nomeou o Conde Harold Lawrence, o Ministro dos Assuntos Internos, como o novo chefe de sua expedição de pesquisa, dando-lhes total autoridade sobre a equipe enquanto estão em campo. No entanto, Hugh os lembra de que alguns pedidos simplesmente não são realistas. Clive reforça o que significa ter autoridade total, mas Hugh acha que eles esqueceram o significado de irrazoável. O líder deles pede desculpas pela situação da comida e diz que providenciará para que suprimentos sejam trazidos de cidades vizinhas, mas Clive insiste que a masmorra deve ser reaberta. Hugh faz uma pausa por um momento, então concorda, com a condição de que se algo acontecer com a cidade dele ou seus aventureiros, a guilda não será responsabilizada. Ele afirma com firmeza que se eles não puderem aceitar isso, o calabouço permanecerá fechado. O homem concorda. Earl comenta que eles podem contratar aventureiros a um bom preço, mas Hugh diz que isso depende dos próprios aventureiros. Antes de começarem a explorar a masmorra, Hugh os avisa que não há registros sobre a condição da masmorra após uma grande maré, então devem prosseguir com cautela. Enquanto isso, Ryu visita o local onde a festa de Abel está hospedada e pensa que o refeitório deles deve ser bom. Antes que ele possa entrar, uma garota se aproxima e pergunta sobre a guilda, dizendo que precisa entregar uma carta importante lá. Ryu planeja comer primeiro, mas a garota insiste. Um pouco depois, Ryu a leva para dentro e ela entrega a carta a Abel dizendo que é do professor Hilarion. Abel lê e descobre que o professor quer que ele apoie os magos da corte em sua investigação na masmorra. Ryu pergunta se a masmorra não está fechada, então Abel explica sobre o grupo de investigação, com uma expressão preocupada no rosto. Quando Ryu pergunta se algo está incomodando ele, Abel conta sobre um grupo de categoria A, que nunca retornou, e não era apenas qualquer grupo de categoria A. O líder deles era considerado um super-humano à beira da categoria S. Isso significa que eles não têm ideia do que acontece dentro da masmorra após uma grande guerra de títulos. Ryu acha que a escolha inteligente seria se manter seguro, então se desculpa para fazer sua refeição, enquanto a garota o agradece por guiá-la. Ria pergunta o nome dela, e ela se apresenta como Natalie Schwarzkopf. Lin reconhece a família dela como os famosos magos da água, mas Natalie diz que não é tão impressionante. Lin então pergunta se Natalie ouviu falar de um feitiço que pode conjurar uma parede de gelo a alguma distância do lançador, mas Natalie também não ouviu falar dele. Abel se pergunta por que Lin está tão obcecada com as habilidades de Ryu, mas Lin protesta dizendo que qualquer mago se interessaria em aprender um feitiço como esse. Nesse momento, Natalie interrompe para perguntar se magia assim realmente existe, então eles dizem a ela que Ryu é capaz de fazer isso. Nesse sentido, Abel lhes diz que se algum dia lutassem contra Ryu, nem mesmo os 4 juntos poderiam derrotá-lo, então é melhor desistirem.
Além disso, o Rio não é do tipo que mataria alguém. Ele também aconselha a Natalie que, se ela precisar de ajuda e eles não estiverem disponíveis, ela pode pedir ao Rio, que geralmente pode ser encontrado na sala número 10 dos guildas ou na biblioteca. Na manhã seguinte, Abel encontra a equipe de investigadores, enquanto Hilarion explica que este dispositivo mágico é usado para rastrear a mana deixada no ambiente. Qualquer coisa que detectar será relatada à equipe de análise na tenda. Abel demonstra grande interesse. Hilarion pergunta se ele começou a gostar de alquimia, mas Abel diz que na verdade é seu amigo que está interessado no assunto. Isso surpreende o velho, pois ele nunca imaginou que Abel fosse do tipo que tinha amigos. Por outro lado, os amigos de Rio voltam com o minério que ele havia solicitado, então ele os recompensa generosamente, deixando-os muito felizes. Ido observa que a masmorra está surpreendentemente aberta novamente, mas Rio acrescenta que é apenas para aventureiros de nível D e acima. Enquanto isso, a equipe de Abel continua se movendo mais fundo. Após 3 dias, eles chegam ao 7º andar sem encontrar monstros. Hilarion explica que a equipe de análise na superfície está revisando suas leituras, mas ainda não encontraram nada em comum. Abel acha que eles precisarão ir mais fundo. Nesse momento, ele nota que os pesquisadores da Universidade Central Real estão com pressa, então Riri comenta que eles estão assumindo que os monstros do grande título vieram de abaixo do 38º nível. No dia seguinte, Hyuga explica que festas de classificação E e F não podem entrar na masmorra, mas podem fazer trabalhos alternativos transportando alimentos de outras cidades, o que exigirá segurança. Ele acrescenta que a Brigada Branca já está envolvida, mas eles poderiam usar mais voluntários. Ryu então pergunta sobre a cor das pedras coletadas durante a Grande Guerra do título, e Ryuk diz que eram pálidas, o que o surpreende. Enquanto isso, a equipe de exploração descobre uma porta estranha na masmorra. Um dos investigadores menciona que pode estar conectada a outro lugar. Clive está animado por sua equipe ter sido a primeira a encontrar esse portão, então ele ordena que todos preparem o equipamento e comecem a examiná-lo imediatamente. Eles rapidamente colocam tudo no lugar, mas assim que a ferramenta mágica toca o portão escuro, todos desaparecem de lá. No momento seguinte, todos se encontram cercados por um abismo escuro. Abel rapidamente chama seus camaradas perguntando se estão bem, e eles confirmam. Ele então se dirige a Harold e pergunta o que está acontecendo. Harold responde, dizendo que eles foram realocados. Ao mesmo tempo, Clive e sua equipe foram transportados para outro lugar no abismo escuro também. Considerando a situação deles, Clive imediatamente ordena que os outros aventureiros parem de ficar parados e comecem a examinar seus arredores imediatamente. Eles precisam ficar muito cautelosos, porque nunca sabem o que pode aparecer. Enquanto os outros estão verificando a área, um dos aventureiros se aproxima de Clive e pergunta a ele o que acabou de acontecer. Clive responde que não pode dizer com certeza, mas é muito provável que eles tenham sido teleportados para este lugar estranho. Por isso, reunir informações sobre os arredores é tão importante agora. Clive acredita que o portão é provavelmente o responsável por isso. A teoria anterior deles afirmava que os monstros da Grande Guerra de Títulos vieram de abaixo do 38º nível da masmorra. Mas da maneira que as coisas estão se desenrolando agora, essa teoria foi claramente provada errada. Ele acredita que há uma grande chance de que o próprio portão tenha sido a verdadeira fonte de tudo isso. No entanto, quando Clive pensa sobre isso por um momento, ele percebe que isso pode realmente acabar sendo uma coisa boa. Descobrir a verdadeira raiz da guerra pelo título seria uma excelente descoberta, especialmente porque contradiz diretamente a teoria predominante atual. Clive sorri ao perceber que, se conseguir fazer alguma descoberta vital durante esta investigação, pode ser o suficiente para ser promovido a chefe de departamento. Nesse momento, um dos aventureiros chama Clive, apontando para trás dele e dizendo que houve algo vindo daquela direção. Em outro lugar, Natalie e outros 2 magos estão ocupados tentando usar sua bússola mágica para rastrear onde aquele grupo de aventureiros foi teleportado, mas eles ficam confusos porque cada vez que a bússola mágica dá uma leitura, o resultado desaparece 1 segundo depois. Passam-se alguns momentos, e então a bússola brevemente mostra que os aventureiros estão no 40º andar. Mas tão rapidamente, a leitura desaparece novamente. Nesse momento, um homem chamado Christopher Blatt entra. Ele se apresenta como um dos organizadores da investigação e diz que também está agindo diretamente sob as ordens do rei. Ele então pergunta à pessoa responsável se há algo incomum acontecendo dentro da masmorra agora. O mago responsável hesita em responder, mas Christopher percebe isso. Ele comenta que é natural ser cauteloso ao compartilhar informações, já que pertencem a organizações diferentes. Mas por enquanto, ele apenas pede que compartilhem o que puderem para mostrar o quão sérias as coisas se tornaram.
Christopher conta que os aventureiros que entraram na masmorra há poucos momentos desapareceram bem diante dos seus olhos. Natalie e os outros aventureiros ficam chocados ao ouvir isso. Christopher continua explicando que ele estava prestes a entrar na masmorra com um grupo de aventureiros locais que contrataram. Mas assim que cruzaram a entrada da masmorra, os aventureiros desapareceram de repente. Natalie escuta atentamente e responde que as leituras de sua bússola mágica também sugerem que múltiplos desaparecimentos tenham ocorrido. Ela explica que o último desaparecimento que detectou aconteceu no 40º andar. Christopher está chocado com isso, porque o mais profundo que qualquer aventureiro já havia alcançado antes foi o 38º andar. Dizem que qualquer coisa além do 30º andar é um desafio até mesmo para festas de classificação B. Ouvindo isso, o aventureiro responsável se pronuncia. Ele diz que uma das festas de classificação B de Lune, a Espada Carmesim, estava escoltando sua equipe e ele acredita fortemente que eles ainda estariam juntos até agora. Natalie ouve isso e não gosta do que escuta, mas após alguns momentos, de repente ela tem uma ideia e rapidamente sai correndo para colocá-la em prática. Enquanto isso, o aventureiro responsável menciona que já enviou um mensageiro para a Guilda dos Aventureiros, então espera que o mestre da guilda venha assim que ouvir as novidades. Naquela mesma tarde, Nina chega à guilda e conta a Hugh que algo deu terrivelmente errado na masmorra. Toda a equipe de investigação desapareceu repentinamente sem deixar vestígios. Ela também explica que Christopher, o reitor da faculdade de magia, está pedindo que Hugh vá imediatamente à entrada da masmorra. Ouvindo isso, Hugh começa a suar, se perguntando se esse desaparecimento também inclui Abel e seu grupo. Sem perder mais um momento, ele se levanta e declara que está saindo imediatamente. Ele instrui Nina a manter o restante da equipe de prontidão e pega seu casaco enquanto diz para ela reunir seus contatos do ponto de entrada da masmorra. No entanto, ele deixa claro que os aventureiros na guilda não devem saber de nenhum detalhe ainda. Em vez disso, ele diz a Nina para simplesmente informá-los que ele explicará tudo uma vez que confirme a verdade da situação. Enquanto isso, Rio é visto entrando na enorme biblioteca da cidade porque precisa pegar alguns livros muito importantes. Mas após um curto período, ele fica sobrecarregado, percebendo que a biblioteca é tão enorme que ele nem sabe por onde começar a procurar. Ele sobe as escadas com um suspiro, murmurando que realmente gostaria que Seira estivesse aqui para ajudá-lo. Hoje acaba sendo seu dia de sorte quando Seira é vista bem ao seu lado. Ao vê-la, Rio se ilumina de emoção e corre até ela, explicando que veio comparar registros de eclipses passados e grandes marés, mas está completamente perdido sobre onde procurar. Seira diz a ele que ele tem sorte porque ela sabe exatamente onde esses registros estão guardados, então ela lidera o caminho. Enquanto o guia, Seira pergunta se ele acredita que pode haver uma ligação entre eclipses e grandes pororocas. Rio responde que suspeita que pode haver uma ligação parcial. Ouvindo isso, Seira acena com a cabeça e diz que ele está certo em pensar assim. Ela confirma a suspeita dele. Em seguida, ela explica que já estudou esse assunto antes e descobriu que todo grande bore de maré na história foi precedido por um eclipse. No entanto, ela destaca que desta vez é diferente, pois não foi apenas qualquer eclipse, foi um completo, e isso é o que torna este caso incomum. Curiosa, ela se vira para Rio e pergunta como ele conseguiu chegar à mesma conclusão. Rio se enrijece com a pergunta, percebendo que não pode contar a verdade, que estava lutando contra um Akuma bem no meio do eclipse. Para evitar suspeitas, ele rapidamente muda de assunto e pergunta a Seira o que determina o brilho de uma pedra mágica. Seira imediatamente percebe que ele está apenas tentando desviar da pergunta, mas ela ainda responde. Ela diz que quanto mais tempo um monstro vive, mais brilhante e vívida sua pedra mágica se torna. Rio concorda, dizendo que aprendeu isso em uma jornada passada com um amigo. Mas o que o preocupa é que todas as pedras que ele coletou dos monstros durante a pororoca se mostraram pálidas e opacas. Se elas tivessem cores vibrantes, isso significaria que monstros mais antigos dos níveis inferiores da masmorra estavam ressurgindo. Ao ouvir isso, Seira responde que pedras pálidas sugerem que os monstros acabaram de aparecer. Rio concorda, mas então aponta como é estranho que um grupo inteiro de monstros apareça tão de repente e todos de uma vez, do nada. Dito isso, se os monstros foram criados manualmente, Rio aponta que teria sido necessário uma quantidade enorme de mana. Seira concorda, admitindo que ainda existem muitos mistérios em torno deste caso. No entanto, ela revela que já sabia sobre as pedras mágicas pálidas. Alguns registros antigos sobre uma grande pororoca mencionaram que os monstros daquela época também tinham pedras pálidas. Rio fica chocado ao saber que tais registros existem, mas Seira explica que estão em mau estado, então até a maioria dos bibliotecários não sabe sobre eles. Ela pergunta se ele quer vê-los, e Rio imediatamente diz que sim. Então a Seira o leva para onde os registros são mantidos. Enquanto isso, os aventureiros continuam presos no abismo.
Harold quebra o silêncio, dizendo que a estranha sensação que sentiram agora há pouco o lembrou da magia de teletransporte que ele experimentou uma vez em uma masmorra das províncias ocidentais. Ele tem certeza de que foram realocados, provavelmente para outro andar da masmorra. Para confirmar, ele pergunta a um dos magos do grupo se os instrumentos deles estão funcionando. O mago verifica e acena com a cabeça, dizendo que o dispositivo deles, que usa magia do vento, está funcionando perfeitamente. Ele acredita que a equipe de superfície deve ser capaz de enviar informações sobre a localização deles. Ao ouvir isso, Lynn se anima com esperança, dizendo que, uma vez que souberem a posição deles, a equipe de superfície provavelmente enviará ajuda. Mas Harold não está tão confiante. Ele diz que algo parece estranho na aura que envolve este lugar. Virando-se para Rhea, ele pergunta se ela também notou. Rhea se concentra por um momento. Então diz que a aura é quase idêntica à encontrada na Praça do Santuário. Abel reconhece a referência imediatamente, percebendo que estão falando de um feitiço sagrado que apenas sacerdotes de alto nível podem lançar. Rhea explica mais. É considerada a magia defensiva suprema, capaz de bloquear todos os ataques físicos e mágicos. Ouvindo isso, Abel conclui que eles estão presos dentro de uma barreira massiva. Rhea concorda, apontando que deve ser enorme, já que eles nem conseguem sentir onde estão os limites. Abel então se vira para Lynn e pede que ela use sua técnica de sonda para escanear os arredores. Ela faz isso e rapidamente retorna com o relatório. Há várias presenças humanas a cerca de 500 metros à frente, aproximadamente 1000 humanos e 50 outras formas de vida que ela nunca encontrou antes. Harold supõe que deve ser Clive e seu grupo, já que provavelmente foram arrastados para este abismo da mesma forma. Com isso, o grupo decide seguir em direção às assinaturas humanas. Enquanto isso, Hugh finalmente chega à entrada da masmorra onde Christopher está esperando. Christopher informa a ele que os aventureiros provavelmente foram teleportados até o 40º andar. Hugh sente o peso da situação instantaneamente. Alcançar aquele andar é impossível, mesmo se mobilizassem todos os aventureiros da cidade. Christopher avisa que o verdadeiro problema não é apenas o desaparecimento deles, é a causa. Se eles não sabem por que aconteceu, não há garantia de que não acontecerá novamente, e ele se recusa a colocar a si mesmo ou seus homens em tal perigo. Hugh concorda, dizendo que seria imprudente colocar aventureiros locais em perigo nessas circunstâncias. Por enquanto, tudo o que podem fazer é esperar e torcer pelo melhor. Enquanto isso, Clive e sua equipe são emboscados, empurrados enquanto chamas roxas chovem do alto. Alguns aventureiros conseguiram levantar barreiras e sobreviver, enquanto outros são queimados vivos. Quando Clive olha para os monstros que se aproximam, seus olhos se arregalam de horror. Essas são criaturas malignas. Ele só havia lido sobre elas em livros, mas sua aparência coincide perfeitamente com as descrições. Os magos fazem o possível para lutar, mas estão claramente sendo dominados pelas criaturas malignas. Logo depois, Abel e os outros chegam à cena. Chocados com o que vem, Rhea olha mais de perto os monstros e imediatamente os reconhece como demônios. Demônios são inimigos dos deuses e anjos, imunes à maioria das magias e muito mais fortes que qualquer humano. A voz de Lynn carrega um toque de medo enquanto ela pergunta por que os demônios estariam aqui embaixo. Harold não hesita e ordena que os aventureiros se preparem para a batalha. Enquanto isso, Clive começa a aceitar seu destino, já que os demônios continuam avançando e eles realmente não têm meios de revidar. Mas então, várias flechas mágicas caem sobre os demônios de uma vez. Os aventureiros do lado de Harold lançam ataques mágicos de longo alcance contra os demônios e, para sua surpresa, realmente causam dano. Rhea está chocada com essa descoberta, já que os livros afirmam que os demônios são imunes à magia. Acontece que esses registros nunca foram confirmados. Os aventureiros continuam mantendo sua posição com suas feitiços, mas o número esmagador de demônios preocupa Harold. Ele teme que os magos fiquem sem mana antes de conseguirem derrotá-los todos. Abel rapidamente decide que eles terão que se juntar à batalha com combate corpo a corpo. Enquanto ele examina o campo de batalha, ele percebe um demônio muito maior parado atrás dos outros. Abel percebe que aquele deve ser o chefe demônio, e que derrotá-lo pode ser a chave para terminar esta luta. Abel lidera seu grupo diretamente para o campo de batalha e juntos eles conseguem cortar várias ondas de demônios com facilidade. Harold os observa lutar, e agora ele entende por que o grupo Espada Escarlate tem uma tão boa reputação. Mas após alguns minutos de batalha, tanto Lynn quanto Rahier ficam sem mana, deixando-os vulneráveis. Eles pedem a Warren para cobri-los, mas a situação piora quando eles revelam que também estão sem poções mágicas. Abel rapidamente inspeciona o campo de batalha e vê que ainda restam 6 demônios. Ele começa a questionar se realmente podem terminar a luta sem o apoio de Lynn e Rhea. Nesse momento, Rhea avisa urgentemente Abel que o demônio com os olhos desiguais é na verdade um príncipe demônio. Ela explica que eles são a forma imatura de um senhor demônio, e apenas 4 podem existir ao mesmo tempo. Rhea acrescenta que apenas um herói foi registrado derrotando um, então Abel deve ser extremamente cauteloso. Ouvindo isso, Abel toma sua decisão.
Ele dá um passo à frente e declara que ele lutará para derrotar todos os demônios, exceto o príncipe dos demônios, já que ainda há uma chance de algo inesperado quebrar a barreira e ajudá-los a escapar. Olhando para Rahiya com um sorriso, ele diz para ela não ficar tão triste. Virando-se novamente para enfrentar os demônios, Abel pensa consigo mesmo que essa situação não é nem de longe tão assustadora quanto quando o grifo uma vez fixou os olhos neles. Com isso, ele avança e derrota 2 demônios usando apenas sua espada. É nesse momento que o próprio príncipe demônio se adianta, sinalizando claramente que ele quer um duelo 1 contra 1 com Abel. Abel e o demônio lutam ferozmente, mas não demora muito para Abel perceber a enorme diferença de força. No fundo, ele sabe que não tem chance. Os magos, se esforçando ao máximo, reúnem o último de seu mana e lançam contra o príncipe demônio. Mas seus feitiços não têm efeito algum, confirmando que a magia é completamente inútil contra ele. Para piorar as coisas, os demônios restantes continuam bombardeando-os com bolas de fogo roxas, destruindo suas defesas lentamente. Com suas forças desvanecendo e sem esperança à vista, os aventureiros começam a aceitar a triste possibilidade de que este pode ser o fim para eles. O príncipe demônio avança contra Abel e, como último recurso, Abel desencadeia sua técnica secreta de espada, Zero Turn, com o objetivo de cortar sua cabeça. Mas o demônio se move de lado no último momento e derruba Abel com força no chão. Usando sua espada como apoio, Abel luta para se levantar. Já tendo aceitado seu destino, ele simplesmente pede desculpas a Rahiya por ser fraco demais. O príncipe demônio se prepara para acabar com ele, quando de repente, uma gota de água cai do teto e Ryu desce rapidamente, conseguindo aterrissar bem. Confuso, Abel pergunta o que Ryu está fazendo aqui. Ryu responde confiante, dizendo que está aqui para salvá-los, claro. Ele sugere que eles recuem imediatamente, mas Abel rapidamente o avisa sobre o poderoso príncipe demônio que eles estavam lutando. Ryu olha para o príncipe demônio e zomba, dizendo que aquela criatura é fraca demais para ser um verdadeiro príncipe demônio. Confiante, ele caminha diretamente em direção a isso, mas Abel o incita a ficar para trás, insistindo que o demônio é perigosamente forte. Os demônios então lançam um ataque de longo alcance em Ryu, mas ele bloqueia casualmente com sua técnica de lança de gelo. No instante seguinte, ele libera seu ataque de jato de água, cortando as cabeças dos demônios restantes em um único golpe. Vendo seus homens serem derrotados tão facilmente, o príncipe demônio fica nervoso e aperta a espada com força. Mas Ryu apenas sorri, desembanha sua lâmina de gelo e diz que deveriam acabar logo com isso. Mais cedo, Natalie entra correndo no quarto de Ryu procurando por ele, mas seus colegas de quarto a informam que ele não está lá, pois foi para a Biblioteca do Norte. Ela agradece e sai apressada, mas infelizmente ela não sabe onde é, então pede ajuda novamente. Após finalmente obter direções, Natalie encontra Ryu na rua. Vendo o quão exausta ela parece, ele imediatamente pergunta o que está errado. Ela explica que Abel e seu grupo desapareceram dentro da masmorra. Percebendo a gravidade da situação, Ryu cria um carrinho de gelo e diz a ela que podem discutir os detalhes no caminho. Enquanto eles viajam, ela conta tudo a ele. Curioso, ele pergunta por que ela veio até ele especificamente. Natalie explica que Abel uma vez lhe disse que se ela precisasse de ajuda e ele não estivesse por perto, ela deveria procurar Ryu porque ele nunca recusaria. Ryu se sente orgulhoso de que seu amigo pense tão bem dele e decide entrar na masmorra. No entanto, os guardas bloqueiam seu caminho. Sem querer perder tempo, ele cria 2 paredes de gelo e força sua entrada. Natalie havia dito a ele que o sinal veio do 40º andar, então ele sabe que não pode se dar ao luxo de descer andar por andar. Usando sua magia de gelo, ele abre um buraco no chão que o leva diretamente aos níveis inferiores. Finalmente, ele chega ao 40º andar, onde o grupo de Abel está desesperadamente precisando de ajuda. Ryu provoca o príncipe demônio, perguntando por que ele não parece ansioso para lutar. Ele levanta sua espada, quase como se estivesse desafiando o príncipe a atacar. O demônio finalmente avança, mas para Ryu ele é muito lento. Com um único passo para o lado, Ryu corta seu pescoço, decapitando-o. Ryu pensa consigo mesmo que o demônio é dolorosamente lento comparado a Leonor, enquanto Abel olha em descrença, perguntando-se que tipo de técnica foi aquela. Mas para seu choque, o demônio calmamente recoloca sua cabeça decepada. Ryu acha que o príncipe demônio está apenas compensando por sua força perdida, mas mesmo assim parece muito fraco para alguém do seu nível. Ele se pergunta brevemente se a criatura pode entendê-lo, embora não haja tempo para conversa. Em vez disso, ele decide testar seus poderes regenerativos. Ryu invoca 256 jatos de água que atingem o príncipe demônio de todas as direções, cortando-o em milhares de pedaços. A força até quebra sua pedra mágica. No entanto, antes que ela possa se despedaçar, o príncipe demônio a congela, deixando todos surpresos.
Abel, aliviado, agradece a Ryu por salvar suas vidas. Ryu responde casualmente que aceitará as desculpas na forma de jantares grátis e Abel prontamente promete tratá-lo durante toda a semana. Ria corre pra frente e abraça Abel, que se sente culpado por fazê-la se preocupar. Arthur então se apresenta como conselheiro do Bureau de Magos Reais e agradece pessoalmente a Ryu por sua ajuda. Ryu não dá importância, dizendo que não é nada, mas não consegue deixar de notar os magos caídos. Arthur reconhece isso, explicando que alguns não tiveram a sorte de sobreviver. Ele acrescenta que assim que os magos recuperarem mana suficiente, eles começarão a recolher os restos. Abel sugere que também coletem as pedras mágicas dos demônios para que possam vendê-las e distribuir o dinheiro para as famílias dos falecidos. Ryu concorda, mas se pergunta o que Abel quer dizer com demônio. Abel explica que essas criaturas supostamente não aparecem nas províncias centrais há centenas de anos. Isso faz Ryu lembrar como Leonor se apresentou como um Akuma, e ele começa a se perguntar se há uma diferença entre os dois. Notando ele perdido em pensamentos, os outros perguntam se há algo errado. Ryu então menciona que quando desceu do 39º para o 40º andar, ele sentiu um campo especial, embora pareça ter desaparecido agora. Abel sugere que o campo pode ter desaparecido porque eles derrotaram o príncipe demônio. Ryu concorda, observando que em um calabouço típico, derrotar o chefe frequentemente ativa uma saída segura. Abel não entende bem o que ele quer dizer, mas Ryu continua explicando que quando ele chegou, sentiu algo estranho perto das escadas. Ele acha que eles deveriam investigar isso no caminho de volta. Talvez esteja ligado ao que aconteceu aqui. Eles notam que as pedras mágicas dos demônios são pretas. Arthur lembra que quando ele era um aventureiro, ele encontrou um demônio nas províncias ocidentais, embora não tenha conseguido derrotá-lo. Ele acrescenta que esta é, na verdade, a primeira vez que vê uma pedra mágica de demônio. Ria concorda, observando que não há registros de tais pedras nos templos das províncias centrais também. Arthur explica que diabos aparecem de repente e aleatoriamente, o que levou muitos a crerem que eles possuem magia de espaço-tempo, uma revelação que surpreende muito Ryu. Enquanto isso, outro grupo de heróis se reúne em torno de um altar feito pelo homem quando Leonor aparece de repente, tendo sentido algo incomum. A líder da festa avança corajosamente, declarando que ela é o Senhor dos Demônios que ele vai derrotar. Leonor fica surpresa ao ouvir-se chamada de Senhor dos Demônios. Outro membro do grupo explica que o altar foi construído através de grandes sacrifícios e é amplamente acreditado que acendê-lo invocaria o Senhor dos Demônios. Leonor se pergunta quem são essas pessoas e por que elas desejariam convocar tal ser. O menino se apresenta como um herói chamado Roman, declarando que ele vai matar o Lorde Demônio. Ao ouvir que ele é um herói, os olhos de Leonor brilham de empolgação. Ela pensa que ele carrega o título de herói. Ele também deve ser forte, e enfrentar ele trará a ela grande entretenimento. Leonor se prepara para lutar contra Roman, mas ele prova ser muito fraco, e ela o derrota com facilidade. Ela então diz aos seus companheiros que eles estão livres para atacá-la se quiserem, mas avisa que se o fizerem, ela não terá escolha a não ser se defender. Em sua mente, ela também nota que eles deveriam se preocupar mais com seu herói caído. Só então, ela nota uma joia preta e pensa que, embora a luta tenha sido muito chata, coletá-la justificaria seu esforço. Roman mais uma vez a chama de Senhor dos Demônios, o que irrita Leonor. Ela lhes diz que se todos trabalharem juntos, eles podem realmente ser capazes de derrotar o atual Lorde Demônio, deixando o grupo atordoado. Ela acrescenta que existem até humanos tão fortes quanto ela. Leonor lembra sua luta com Ryu, dizendo que foi realmente divertida. O grupo fica chocado ao perceber que ela não é um Lorde Demônio afinal. Finalmente, ela se apresenta como Leonor e diz a Roman para se tornar o humano mais forte que ele puder, para que um dia eles possam ter uma batalha de verdade. No entanto, Roman ainda se recusa a acreditar que possa haver um humano mais forte do que ele. Antes de partir, Leonor sorri e diz a ele que Ryu é cerca de 10.000 vezes mais forte do que ele. Enquanto isso, Ryu e os outros encontram outro grupo de aventureiros de Lume. Arthur suspeita que os homens de Clive provavelmente os contrataram, na esperança de garantir a rota para o 11º andar. Então, Abel percebe que não foram apenas os grupos do 10º e do 11º andares que foram teleportados para o 40º andar. Ryu percebe uma esfera preta e percebe que deve ser a anomalia que ele detectou antes. Arthur admite que nunca viu nada assim antes. Ele aponta que estava emitindo mana há poucos momentos, mas agora a energia desapareceu. Felizmente, ele tem uma bolsa de barreira que pode impedir que a mana vaze para dentro ou para fora. Ryu pergunta se ele pretende pegar de volta, e Arthur confirma, explicando que é a única prova que eles têm. No caminho de volta, Abel agradece novamente a Ryu por salvá-los. Ryu lembra a ele de sua promessa de alimentá-lo durante toda a semana, mas acrescenta que se Abel realmente quer mostrar sua gratidão, ele gostaria de saber mais sobre a loja de curry que ele mencionou.
Abel promete levá-lo para comer um curry delicioso, e Ryu avisa que se ele esquecer sua promessa, ele o cortará em pedaços ainda menores do que o príncipe demônio, algo que Abel não consegue deixar de rir. Finalmente eles conseguem sair, onde Ru fica aliviado ao vê-los seguros. Natalie cumprimenta o grupo, e Abel agradece a ela, dizendo que só conseguiram voltar vivos porque ela chamou Ryu. Ru está feliz em ver Abel, mas gostaria que ele se mantivesse em trabalhos mais seguros na superfície. No entanto, ele está claramente descontente que Ryu ignorou os avisos do guarda. Ryu pede desculpas, mas Arthur intervém, apontando que eles só sobreviveram graças a Ryu. Ru fica chocado ao ouvir isso e Arthur acrescenta que eles podem discutir o assunto mais tarde na tenda. Antes de sair com ele, Ru diz a Ryu que eles não terminaram de discutir o assunto. No entanto, ele acha que merece reconhecimento pela ajuda, o que alivia Ryu. Arthur diz a Ru que encontraram 50 demônios e até mesmo um príncipe demônio, deixando Ru surpreso. Ele está surpreso que eles conseguiram voltar vivos, embora Ru admita que não deveria estar tão surpreso. Afinal de contas, era a festa de Abel. Arthur explica que, embora Abel tenha lutado impressionantemente, o príncipe demônio quase o matou, chocando Ru. Ele então pergunta se foi Ryu quem derrotou o demônio e Arthur confirma. Curioso, Arthur pergunta a Ru quem é aquele jovem garoto, mas Ru admite que ele também não sabe. Tudo o que ele sabe é que Ryu uma vez ajudou Abel a retornar em segurança de sua jornada às Montanhas Maléficas. Arthur comenta que é maravilhoso Abel ter um aliado tão poderoso, alguém capaz de matar um príncipe demônio em um piscar de olhos. Hugh, no entanto, não entende bem o que ele quer dizer com em um piscar de olhos, então Arthur esclarece que tanto o príncipe demônio quanto os diabos foram mortos em segundos. Arthur acredita que nada é mais importante do que garantir que seu país permaneça do lado bom deste mágico sem precedentes. Se os aristocratas o provocassem, isso poderia causar sérios problemas. Por causa disso, Arthur decide não deixar qualquer registro oficial das ações de Ryu. Ryu concorda e escolhe deixar o nome de Ryu fora de seus próprios relatórios também, raciocinando que sua cidade não pode se dar ao luxo de fazer um inimigo de alguém tão poderoso. Na manhã seguinte, Ryu sai para correr com seus amigos, mas eles têm dificuldade em acompanhar seu ritmo. Ele os encoraja, dizendo que o importante é continuar avançando, mesmo que precisem desacelerar. Mais tarde, enquanto caminha pela cidade, Ryu se sente um pouco inquieto, pensando que pode ser porque a batalha de ontem terminou tão abruptamente. De repente, ele sente um cheiro no ar vindo de um restaurante próximo e rapidamente corre em sua direção. Quando Ryu abre a porta, ele encontra Seira já lá, também atraída pelo delicioso curry. Ela diz a ele que é o melhor da cidade e até o convida para se sentar ao lado dela. O barman pergunta qual nível de tempero eles gostariam e ambos pedem médio quente. Ryu então percebe que Seira já terminou um prato de curry. Ela rapidamente explica que elfos têm um metabolismo alto e insiste que não está tentando competir com ele. Ryu simplesmente responde que nunca disse nada disso. Seira pergunta a Ryu onde ele mora e ele diz que fica nos dormitórios da guilda. Ela o provoca, perguntando se é onde todos os novatos vivem, mas então adivinha que como ele visitou a biblioteca do lado norte, ele deve ser pelo menos de classificação D. Ryu confirma que foi promovido para a classificação D ao se registrar, o que a impressiona, já que ela já o considera bastante forte. No entanto, Ryu diz que é a primeira vez que alguém já lhe disse isso. Seira pensa por um momento, então sugere que talvez os outros simplesmente não saibam o que procurar. Depois de terminar a refeição, Ryu pergunta a Seira por que ele não a viu na guilda, mesmo sendo ela uma aventureira. Ela explica que até recentemente ela estava baseada na capital real, e porque ela tem um contrato de longo prazo, ela não visita a guilda com frequência. Seira revela que é instrutora de esgrima para a Ordem de Cavaleiros do Marquês Lune, o que faz Ryu se perguntar se ela também ensina esgrima. Ela diz de brincadeira que é muito mais forte do que parece, aproximando-se um pouco demais e deixando-o sem jeito. Curiosa, ela pergunta se ele tem algum plano, pois gostaria de ter uma batalha simulada com ele. Ryu, embora um pouco nervoso, concorda em se juntar a ela. Antes de a luta começar, Seira comenta que desde que ele entrou no restaurante, ela podia sentir a frustração dele como se estivesse faminto por uma batalha de verdade. Surpreso, Ryu pergunta como ela sabia que ele podia usar uma espada. Seira sorri e explica que ela também é uma portadora de magia e lâmina. Com isso, os dois começam formalmente sua partida de treino. Seira avança, mas Ryu consegue desviar dos golpes dela, o que a deixa impressionada. Decidindo parar de se segurar, ela libera todo o seu poder. Ryu rapidamente percebe que ela ficou muito mais rápida, e durante o combate corpo a corpo, sua espada quebra, forçando-o a se render. Para sua surpresa, Seira fica encantada. Esta é a primeira vez que alguém consegue resistir à sua técnica de vento ladino. Só então Ryu percebeu que ela estava usando magia de vento para aumentar sua velocidade.
Seira pergunta quem lhe ensinou a lutar assim, e Ryu responde que foi seu mentor, o mesmo que lhe deu seu manto. Juntando as peças, ela percebe que foi o Rei das Fadas. Impressionada, ela comenta que ele é realmente sortudo, já que o Rei das Fadas é praticamente uma lenda. Nesse momento, Relita chega para lembrar Seira de seu compromisso com o mestre Alfonso. Antes de partir, Seira diz a Relita que Ryu é importante para ela e pede que o acompanhe até em casa, deixando Relita visivelmente surpresa. Enquanto caminham para fora, Relita ainda está surpresa que esse cara é tão importante para Seira. Nesse momento, Ryu encontra Hugo em sua carruagem, que o convida para entrar. No caminho, Hyuga diz que Arthur já o informou sobre sua batalha heróica, mas ele não pode simplesmente ignorar sua desobediência, então ele tem um trabalho para ele como punição. Hyuga diz a Ryu que desde que ele se registrou, ele só aceitou trabalhos relacionados a masmorras. Então, como punição de Ryu, ele acompanharia um grupo de mercadores em uma viagem de ida e volta a Witchmesh. Isso foi no episódio 8. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.